Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é médico psiquiatra, professor e escritor, com experiência em abordagem clínica e terapêutica dos transtornos mentais. Ele atua com uma psiquiatria centrada no paciente, buscando oferecer um tratamento humanizado e integral. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre o funcionamento do cérebro no TDAH, o impacto das redes sociais na saúde mental, transtornos de personalidade e os desafios do diagnóstico psiquiátrico na prática clínica. Com vocês, Dr. Luiz Carlos Murari. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico, psiquiatra, professor e escritor. O nome dele, Luiz Carlos Murari. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, Ana. Prazer em estar aqui contigo hoje. Todo mundo fica um pouco nervoso de estar na sua presença, porque é como se nós, nesse momento, dividíssemos todo o nosso conhecimento, aprendêssemos mais. E eu sou Luiz Carlos Murari, eu sou psiquiatra, sou formado aqui no Instituto Felipe Pinel e estou aqui hoje para dividir um pouquinho sobre conhecimento. Não, vou aprender com você. Fica frio. Fica frio que eu vou aprender. A melhor coisa de ter um podcast, Murari, é a gente ver as novas gerações estão ali, a gente traz aqui, se atualiza e é muito bom essa troca da vida. Assim, eu agradeço a Deus por eu poder estar vivendo isso. Então, assim, você pode ter certeza que eu vou aprender com você. E vou ter a humildade, a tranquilidade de dizer, não sabia disso, interessante seu ponto de vista, porque a gente está aqui para isso. Obrigado. Querido, antes de começar, queria te fazer uma pergunta muito simples. Responda como você achar melhor. Em algum momento da sua vida você já precisou de um pouquinho mais, assim, de um suporte, de um complemento para dar uma melhorada no foco, para dar uma melhorada na disposição física? Sim, eu precisei muito disso na residência. Na residência, eu estava estudando para residência o dia todo, não conseguia fazer minhas coisas, e era muito estudo, e eu adoro estudar. E aí chegou uma hora que eu falei assim, eu preciso de um suplemento, preciso de alguma coisa. Algo para dar uma suporte, uma organizada. Um e assim, focar nos meus estudos, que eu achava que aquilo era totalmente importante. Então, vou te contar uma novidade. Está entrando no mercado agora um suplemento que chegou ao Brasil chamado Axon. Eu achei bonito porque é Axon de Axônio. Certo, nossa, perfeito, gente. Agora... Eu já gostei do nome. E o pessoal me procurou em setembro do ano passado, falando, a gente queria ver se você comprava a nossa ideia, se você poderia provar, testar. Eu falei, tá bom. Aí eles falaram, então daqui a um mês dá resposta. Eu falei, não, daqui 3. Daqui a 3 meses eu vou dar a resposta. E aí eles me deram, eu provei e realmente entrega o que se promete, que é essa suplementação. Não é um remédio para substituir quem está em tratamento, seja de qualquer coisa, mas dá uma forcinha a mais bem legal para tomar de manhã. E tem uma combinação bem bacana de vitamina B12, ácido fólico, coenzima Q10, que eu adoro, é um suplemento perfeito. Que eu adoro, já tomava separado, né? E tem teanina, cafeína. Então a teanina e a cafeína equilibram, não dando aqueles efeitos que os estimulantes dão, por exemplo. Então, muito, muito legal. Você vai ganhar. Você hoje vai ganhar e vai testar e vai dizer pra gente. Né? Vou provar o Axon. Vai provar o Axon. É isso aí, viu? O Axon chegando aí dando essa energia física, com suporte cognitivo também. Tomei hoje, fui na academia, fiz com a aguinha gelada, mas eu esqueci de botar, que você tinha me dado a dica do porque de você gelo. pode, eu jogo, são 2 scoopzinhos que eu jogo no meu suco verde que eu faço de manhã, bem geladinho, assim. Mas eu já fiz também de botar ele para dissolver na água. Já fiz também de botar na coqueteleira e botar pedra de gelo e bater, fica ótimo.
O sabor de frutas vermelhas eu achei muito agradável. E tem uma coisa, sem glúten, sem lactose, sem adição de açúcar, totalmente vegano, que para mim é um valor. Todo mundo pode tomar, isso é perfeito. Todo mundo pode tomar, sempre pela manhã, né? E dá uma diferençazinha, mas nada que te faça sair assim, não é uma coisa... É sutil, mas faz uma diferença bem, bem bacana. E tem o que, Bru? Bia, para aproveitar o lançamento da Axon, o lançamento, quem exatamente. tá assistindo aqui o Pod People com vocês, tem o nosso cupom PodPeople15. 15% de desconto. Foi isso que me avisaram. Nossa, 15 é muito bom. É bom. E o QR Code na tela também, que só apontar o celular, a câmera, o QR Code na tela, e também com o site oficial da Axon. Axon.com.br. E é Axon, A-X-O-M. Gente, se aparecer Axon com 2 A's, Axon com 2X, Axon com 2 M's, é mentira, é falcatrua, não caia nesse golpe. Qualquer dúvida, vocês entram no site, pergunta, tá? Qualquer dúvida, sai gente oferecendo, porque infelizmente, ano passado foi um ano que me botaram, distorceram minhas entrevistas com inteligência artificial, me botaram para vender tudo, até mapa astral, procura de alma gêmea, tudo mentira, tá, gente? Qualquer dúvida, vai no Instagram, no direct, pergunta que a equipe esclarece. Agora, o Axon, eu estou realmente atestando que é um bom produto. O resto, não. Então, fica de olho. Tá bom? Eu vou testar hoje também. Amanhã. Amanhã de manhã. Tem que ser de manhã. Esse é um ponto muito importante. Tem que ser pela manhã. Querido, então a gente queria te oferecer aqui, ó. A Axon tem uma Eco Bag e aqui foco, energia e disposição. Eu quero muita disposição. Tá aí dentro para você, tá? Você pode deixar do lado, que depois você vai levar, vai testar e vai depois dizer pra gente. Vou dizer Uma assim. semana você começa e depois você diz pra gente. Pode tá bom? deixar. Querido, vamos lá. Queria começar que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Primeiro, por que medicina? Dentro da medicina, por que psiquiatria? Porque psiquiatria, por exemplo, quando eu fui fazer psiquiatria, era o patinho feio da medicina. Muita gente ainda tem medo, né? Agora mudou um pouquinho, mas... A candidato vaga tem crescido muito, muito. Outro dia eu recebi essa informação. Mas a quantidade de residências também não aumentou, né? Então isso é um ponto importante. Mas eu acho que vai aumentar, eu acho que está mudando, porque a psiquiatria era muito engessada como uma especialidade não clínica. Não se pedia exame, não se pedia nada, como se o psiquismo fosse algo fantasmagórico que estava com a gente eventualmente. E eu me lembro que eu tinha muito essa ideia, né? E eu gostava muito de clínica médica, eu fui uma excelente aluna de clínica médica do Hospital Pedro Ernesto. E eu me lembro quando eu falei pro meu professor, falei, mestre, vou fazer psiquiatria. Ele olhou para mim com uma cara, ele falou, não tô acreditando, minha melhor aluna vai fazer psiquiatria? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque você sabe muito de clínica. Eu falei, pois é, eu quero saber do que eu ainda não sei. E eu me lembro que ele ficou muito decepcionado. Eu fiquei tristinha, porque eu falei assim, gente, eu não sabia. Mas psiquiatra é um clínico, porque ele tem que saber tudo para poder afastar. Mas naquela época era confundido com psicanalista. Então, assim, não se pedia exame. Como psiquiatra pediu exame de sangue? Isso é um absurdo. Como psiquiatra pediu uma ressonância? Nossa, isso é um absurdo. E hoje a gente está vendo que não tem psiquiatria sem exclusão de coisas clínicas muito importantes. E eu, justamente observando seu trabalho, você tem esse pensamento. E que bom, que se é uma nova geração que está vindo, me deu uma esperança de tipo assim, valeu a pena. Porque eu fui processada por todos os convênios, por pedir exames. Só não fui pela Bradesco Seguro. Porque ela começou a entender que havia necessidade. E aí o meu convênio hoje é a Bradesco Seguro por isso, por coerência, entendeu? Coerência. Não ganho nada para falar isso, só estou falando que é verdade, isso aconteceu. Então, ganhei todos os processos, mas foi muito desagradável, porque era processada assim, na operadora, não vou dizer quem era, operadora de Fortaleza, operadora de Teresina, você era um gasto, você mandava um advogado para lá para responder. Depois de um tempo, tudo se normalizou. Hoje ninguém, graças a Deus, nenhum convênio nega os pedidos, desde que a gente faça, claro, as solicitações com justificativo e tudo. Acho que começaram a entender. E você faz essa psiquiatria, assim, de ver o todo. Sim, para mim a psiquiatria, ela tá em tudo. Não tem como pensar em psiquiatria e esquecendo da melhor parte,
que é a gente escutar e a gente amar o que a gente faz. Eu sempre costumo falar que na psiquiatria, não que a gente se divirta com o sofrimento do outro, não é isso. Mas na psiquiatria a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. E isso faz toda a diferença. Eu tenho um slogan, né, que eu uso muito, que é cuide de você, cuide da sua alma. Porque, na verdade, a gente sabe, a psiquiatria começou lá de trás, na Grécia Antiga, e os psiquiatras, né, assim como também lá no Egito, na verdade, os psiquiatras, eles cuidavam de um bem muito importante das pessoas, que era da alma das pessoas. Tá aí o radical psique, que significa alma. E mais do que isso, a gente tem que entender que o psiquiatra ele não é aquele que medicaliza, aquele que dá medicação, é aquele que cuida, é aquele que ampara, é aquele que vai fazer toda a diferença na vida de cada paciente. É escutando, é entendendo suas necessidades, vendo que aquela coisa que parece não estar bem, pode ser pior, pode ser a ponta do iceberg. E lá está todo um transtorno ali, colocando dor, sofrimento e prejuízo. É nessa hora que o psiquiatra ele tem que amar o que faz, não adianta. Psiquiatria com amor, tudo ali consegue se resolver. Você está falando isso, né? Porque assim, não dá para fazer uma psiquiatria boa se você não tem essa coisa que a gente tem pelo menos as 3 dimensões, né? Mente, corpo e espírito. Uhum. Mesmo que isso não passe por nenhum tipo de religião formal, mas tudo está ali. E você só consegue tratar quando você equilibra essas 3 dimensões. Você tem que tocar a alma, tocar o coração e inspirar o corpo. Exatamente. Né? Então, é difícil ser um bom psiquiatra. Eu acho que é difícil, porque primeiro a gente tem que aprender todas as particularidades do ser humano, a gente tem que observar. E eu acho que uma coisa muito importante é que por mais que você passe 3 anos na residência, eu não sei tudo, eu vou aprendendo dia a dia. É abrir livros todos os dias, aprendendo com o paciente, vendo se aquilo está realmente certo. Às vezes ligando para um colega, você já viu algum paciente assim? Você já teve alguma situação assim? O que a gente faz nessa determinada situação? E mais do que isso, tendo humildade. Exatamente. Eu sempre costumo falar que na psiquiatria a gente tem até a mesa, mas eu prefiro que a gente nem tenha. Porque nós somos todos iguais. Nós podemos também ter um transtorno. Eu, por exemplo, tenho TDAH. E é claro que eu preciso de cuidado. E a partir disso, eu tenho que entender e buscar o meu equilíbrio. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que colocar. Eu vejo que a psiquiatria, ela está comigo desde muito pequeno. Eu costumo falar sempre isso para as pessoas. Porque quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, a minha avó teve uma depressão muito grave. Ela passou, na verdade, meses no hospital porque ela tentava suicídio. E foram várias tentativas, que eu consigo me lembrar, foram 5. Dos meus 5 até meus 10 anos, foram mais ou menos aí umas 5 tentativas. Uma por ano, praticamente uma por ano. E são episódios sem parar. E naquela época, a minha avó, na verdade, ela era uma comerciante, e as pessoas iam no comércio dela de plástico para rezar. Ela era aquelas benzedeiras católicas, sabe? Pegava o Salmo 90 e ficava rezando para as pessoas. E nesse movimento todo dela, eu não conseguia entender. Porque se o espírito dela, se a parte espiritual dela estava tão forte, o que acontecia para ela ficar tão triste? Dela poder ajudar outras pessoas com isso. O que faltava para ela poder não ficar tão bem? Exatamente. E aí a gente ficava, eu lembro de passar muito tempo no hospital, ainda não era um hospital psiquiátrico, era num hospital geral, mas aí os médicos passavam e falavam assim, coitada dela, é falta de Deus, devia lavar um fogão, devia fazer alguma coisa, é coisa de mulher, é coisa de mulher moderna, e todas umas coisas que eu falava assim, gente, não é possível que eu tô escutando isso. Devia estar em casa, foi ser comerciante, devia estar em casa cozinhando, foi arrumar coisa. Você para pensar, gente, era uma falta de cuidado. As pessoas falavam que era falta de Deus, e eu não conseguia entender aquilo porque a gente estava na década de 90. E na década de 90, as pessoas com depressão eram praticamente excluídas. E ainda mais uma pessoa que tinha depressão e tentava 1, 2, 3, 4, 5 vezes o suicídio. Chegavam a falar que era para chamar atenção ou qualquer coisa do tipo, mas a gente acabava vendo que ela era dopada. Esse que era o pior ponto. E isso mudou muito na minha vida, na minha trajetória, porque a palavra medicação, para mim, ela é uma palavra que eu gosto de cortar ela ao meio. Eu gosto de menos menos medicação e mais ação. A gente aprender a mudar de vida, transformar a vida das pessoas. Porque não adianta a gente dar o remédio e não fazer fisioterapia na alma. Não adianta a gente fazer tudo o que é possível com a medicação, porque com a medicação a gente vai para frente ou a gente vai um pouco para trás. Mas com a pessoa ajudando no tratamento dela faz toda a diferença. É como se a 95% viesse dessa motivação interna. É claro que a medicação tem todo um cuidado e ela é totalmente importante, mas a gente tem que ver que pode fazer a diferença.
Quando eu tinha 11 anos, foi ali que eu decidi ser psiquiatra. Falei, vou ser psiquiatra. Com 11 anos? Com 11 anos. Eu não tinha outra profissão. Eu até fiquei nas dúvidas depois quando entrei em medicina, mas com 11 anos eu falei assim, eu vou ser psiquiatra. Por quê? Aos meus 11 anos de idade, eu estava voltando de uma missa com a minha mãe. Eu era coroinha, sempre fui coroinha, fui quase 9 anos coroinha. Voltando da missa com a minha mãe de sábado de aleluia, então na véspera de Páscoa, cheguei em casa e vi que estava sem chave. Olhei pra cara da minha mãe e falei, mãe, vou pular o muro de casa pra pegar a chave e a gente entra. Vocês esqueceram a chave? Esqueci a chave. Ela também não tinha a chave, eu não tinha a chave. Falei assim, vamos lá que eu pego a chave e a gente entra dentro de casa. E aí eu segurei, do lado do murinho que tinha dentro de casa, tinha um postinho de energia, que era aqueles postinhos antigos de metal. E aí eu segurei e com o peso do corpo eu decepei o meu dedo da mão direita, meu polegar direito. Que com a corrida do peso do corpo. Do peso. Foi o peso do corpo. A haste de metal que envolvia, ela decepou o meu dedo. Uau. E eu não tive nada. Eu sofri bullying. Se tem uma coisa que eu podia falar, era um postinho de bullying. Você não teve choque, não? Não. Você encaixou o dedo eu encaixei naquela haste que na haste de metal, isso. E aí, com o peso do corpo, ficou meio dedo lá. Entendi. E ali, aquilo gerou muito sofrimento na minha mãe. Minha mãe teve uma depressão muito grave. Eu lembro que na época... culpada de você ter passado por aquilo. Exatamente. E deve ter sido uma cena horrível, né? Foi uma cena horrível, primeiro porque ninguém acordou no primeiro momento, quando a gente chamou pra gente poder entrar, mas depois a rua toda acordou pra ver aquilo que estava acontecendo. E aí a gente teve que pegar um dedo, levar pro hospital, fazer todo o cuidado. Na época se fez um enxerto, então demorou muito pra cicatrizar. E quanto mais demorava pra cicatrizar, mais depressão minha mãe tinha. E eu acho que ali veio uma coisa comigo que... eu preciso ajudar. Não tem outra solução. E já tinha a genética da sua avó. Da minha avó, que é a mãe dela. Que é a mãe dela. Então você falou assim, tudo bem, com a minha mãe, a perda do meu dedo foi o gatilho. Exatamente. Foi o fator desencadeante de uma genética que estava ali calminha, mas com isso destampou. Então, eu tenho aí, com certeza, dentro da família, uma genética para depressão. Exatamente. E aí eu até porque minha mãe acordava no meio da noite, ela ia pra minha cama, chorava e falava assim, eu quero comprar um dedo, eu te dou um dedo mecânico, se eu pudesse eu tirava o meu dedo. E essas frases, assim, de uma determinada forma, mexiam comigo. Não tem como um filho falar que isso não mexia demais, porque realmente mudou, assim, a minha história. E aí eu falei assim, eu não quero mais ver ninguém sofrer. Eu não quero ver mais ninguém sofrer, e mais do que isso, eu não queria ver mais ninguém dopado. Eu lembro que minha mãe foi tratada. Na época ela ficou bem, demorou mais ou menos em torno de 1 ano, mais ou menos, para ela ficar bem. Ela perdeu muito peso, mas ela foi cada vez mais, assim, mudando de vida. Eu acho que era aquele que era o grande ponto. A gente fazendo a fisioterapia da alma. A fisioterapia da alma. Se você faz fisioterapia da alma, as coisas vão andando. Melhora muito. E uma coisa importante que eu tenho, assim, é porque a minha avó sempre falava para mim, ela falava assim, ó, você vai aprender a curar com palavras. Eu falei, então eu quero ser igual a você, porque minha avó ela tinha esse dom, né, de cuidar, de benzer, então eu falava assim, eu quero aprender a cuidar, eu quero aprender a curar as pessoas. E eu não sabia como. Eu sabia que eu queria ser psiquiatra, mas nem sabia que psiquiatra era médico. Entendi. Já ficava meio bagunçado, porque era ainda falta de conhecimento. Mas 11 anos? Exatamente. A gente não tem essa noção. E aí isso foi amadurecendo. Eu lembro que quando eu cheguei aos meus 18 anos, já estava prestando medicina, fui tentando medicina, até o momento que eu passei. Fiz medicina, quando eu entrei em medicina, eu falei assim, olha, eu quero psiquiatria. Pensei primeiro ponto, eu quero psiquiatria, mas quero conhecer o resto. Eu acho que a gente tem que ter o direito e a missão, na verdade, de conhecer toda a medicina. Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Psiquiatra, então, eu acho que a gente tem que conhecer tudo mesmo, porque você está se dispondo a mais ou menos organizar a atividade mental que está dentro de um cérebro, que é o órgão que coordena todo o resto. Então, você tem que saber de todo o resto. Mas Exatamente. muito mais do que, por exemplo, um pneumologista. Eu acho que o pneumologista tem que saber de cérebro também, porque o oxigênio que é produzido e é captado lá chega no cérebro. O cardiologista, tudo que faz bem para o cérebro, faz bem para o coração e vice-versa. Mas o psiquiatra, ele tem que saber, muito, não é pouco, não. E tinha uma coisa que eu sempre notava, assim, durante toda a minha graduação de medicina, é que eu era sempre muito ansioso. Eu sempre gostei muito de ter conhecimento. Mas aquela ansiedade que ficava ali, ela vinha até no tempo do vestibular, para me dar trabalho. Eu falo que a ansiedade, ela dá trabalho pra gente.
e às vezes a gente não vai percebendo, mas a gente vai entrando num looping de ansiedade, num ciclo vicioso. Então eu acabava vendo que eu ficava inquieto, muitas vezes que eu estava um pouquinho mais impaciente, aquela noção de tempo que não passava, eu ia fazer uma prova, as coisas não davam muito certo, a insegurança ia à tona, acabava vendo a minha irritabilidade por coisinhas pequenas aparecendo, insônia, né? Aquela dificuldade, aquele pensamento, ainda mais o TDAH mais acelerado à noite, que acabava vindo. TDAH e TAG tá junto. Tá juntinho, Primas, coladinho. irmãs, coladinho, coladinho, coladinho. E aí ficava dessa forma aí. E às vezes eu até perdia a concentração para estudar, então eu falei assim, eu preciso cuidar. E a irmã da minha avó, ela também é uma benzedeira. Que é a tia Áurea, que eu família, amo muito. Então. Vem de família, assim. E ela sempre, desde pequeno, sempre cuidavam. E a tia Áurea sempre falava assim, você precisa de serenidade e acalmar sua ansiedade. Então, é esse que é o grande ponto. Hoje mesmo eu pedi para ela, falei assim, tia, me dá aí um pouco de serenidade e acalmar com a minha ansiedade aqui, que faz toda a diferença. E assim, eu vejo que com o tempo a gente vai aprendendo a reprogramar essa nossa vida. Eu acho que também o fato da gente ir estudando, Murari, isso aconteceu muito comigo também, sou TDAH, né? Disléxica, uma opção de coisa. Mas quando você consegue entender como funciona o cérebro, como funciona a mente, como funciona a consciência, que eu chamo de espírito, é essa consciência que vê tudo isso, entende tudo isso, né? Não está no nível do pensamento, está no nível da observação, de que é o drone. A consciência é o grande drone da gente que fica a observar tudo. A gente começa a ter mais controle das coisas, ou então a gente começa a saber o que importa ou não. Por exemplo, às vezes vem um pensamento negativo que vem para todo mundo e eu falo, é só um pensamento, eu não sou isso. Exatamente. E ele passa. Eu não discuto com ele, mas eu tenho noção exata que eu não sou o que eu penso, eu sou o que eu estou agindo. Né? Então, eu acho que o conhecimento ajuda muito para a gente, então, que não vê a psiquiatria só como aquela coisa mecânica, diagnóstico, remédio, diagnóstico, remédio, diagnóstico. Eu acho que a gente vai entendendo como a gente funciona e isso abre um portal para entender o outro também. Né? Exatamente. E quando a gente fala de diagnóstico, acho que esse é o maior dos problemas que a gente tem hoje em dia. As pessoas, elas vêm até o consultório e elas às vezes querem assim, eu quero diagnóstico para hoje, eu quero saber o que eu tenho. E aí eu sempre falo assim, gente, diagnóstico é construído, é tijolo a tijolo, é uma construção. Pode ser que num dia de hoje você me conte uma coisa e você me esconda outra. E aí, em dado momento, um tijolinho que está faltando para eu poder raciocinar, ele aparece. Então, não adianta falar que o diagnóstico ele é construído numa única consulta. Ele é construído ao tempo. É quando a gente vê pela transversal, a gente olha pelo lado. E mais do que isso, a gente afastando as causas clínicas. Sim. Às vezes, a gente acaba pegando aí algum paciente, por exemplo, outro dia chegou um paciente para mim que estava com crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade muito forte, que não estava bem e tudo mais. Tem hora, parece que vem um sexto sentido na gente. A gente fala assim, olha, eu não sei, mas isso não é psiquiatria. Eu vou acalmar sua crise de ansiedade, a gente vai cuidar porque está tendo várias crises. Está tendo disfuncionalidade, exatamente, está causando sofrimento. Mas eu queria que você procurasse um neurologista e investigasse. E também um cardiologista para afastar outras funções clínicas também. Quando passou pelo cardiologista, viu que tinha um tumor no coração e que estava tendo algum desenvolvimento, algum aneurisma cerebral. Então, ali, esse campo todo que às vezes a gente acha que é da gente também não pode tocar e ficar. A gente tem que... A gente não pode se limitar a isso. Exatamente. Tem que pedir... não sei se eu pediria de cara um Holter para ver a arritmia, mas com certeza já encaminhando para o cardiologista. A gente não tem que ter esse orgulho. Exatamente. E tem que trabalhar indicações com parceiros que são médicos que você liga, fala do paciente, ele te dá um retorno. Você também, provavelmente você agora vai saber de tumor cardíaco mais do que ninguém, porque aí a pessoa te dá uma referência bibliográfica, você estuda aquilo, não é que você vai atender cardiologicamente, mas você vai saber orientar. Você vai, no mínimo, buscar ali saber sobre aquilo que a pessoa está sofrendo. É novo? É o que a gente está habitual? Não é. Mas também se a gente pensar que tudo é ansiedade, eu falo que a psiquiatria ela se desenvolveu em cinco só diagnósticos. As pessoas querem que o DSM-5 esteja na nossa mão. Na verdade, ele está na mão de 5 diagnósticos? Não. Então, as pessoas pensam que só temos ansiedade, que só tem autismo, que só tem TDAH, no máximo uma depressão, e ali malemar uma bipolaridade ou esquizofrenia, porque as pessoas ainda confundem muito ainda esses dois pontos. Mas não tá.
Eu acho que o que falta para nós, né, nesse conceito de empatia, é estudar, buscar, ler incessantemente. Porque o conhecimento, ele tá ali. Mas você vê que a DSM-5, a classificação americana, né, ela fala muito de causas orgânicas, né? Uma depressão, mas assim, você tem que eliminar uma opção de coisa para poder você falar, tem alguma coisa orgânica aqui. Você tem lá as alterações que vêm de alterações orgânicas, biológicas, fisiológicas de outros lugares. Então, eu acho que as pessoas esquecem, ou não sei, eu acho que a grande maioria do pessoal que vai fazer psiquiatria acha que... Eu já vi gente falar assim, fui fazer psiquiatria porque eu não gosto de clínica. Eu falei, ih, tá perdido, lamento porque na maioria te dizer, tem que amar a clínica, tem que amar a medicina, entendeu? Tipo assim, então, eu acho que foi em algum momento foi dada essa visão da psiquiatria, tipo assim, não gosto de clínica geral, não gosto de cardio, não gosto de gastro, não gosto de nada disso, eu vou fazer psiquiatria. Lê do engano, porque é aí que você vai usar muito mais isso, né? Essa coisa do diagnóstico vertical e horizontal. Você vai ter que circular na cruz de Jesus. Exatamente. É pra cá e pra cá. E uma coisa que eu acho também que, assim, nós não somos poupados, é porque existem profissionais que às vezes pegam o telefone e ligam pra gente e falam assim, outro psiquiatra ligando pra gente, você atende esquizofrênico? Você atende bipolar? Aí eu falo assim, mas meu filho, você é psiquiatra. Você é um especialista. Você vai querer separar o joio do trigo para atender ou mais fácil ou aquilo que você tem aptidão? A menos que não. Aqui é um serviço que só atende... Específico, que só atende álcool e droga, por exemplo. Aí tudo bem. Mas agora, nós como psiquiatras, nós passamos pela residência. E essa residência é de cuidado. Eu vejo que, assim, os 3 anos da residência, eles não são fáceis. Não. Mas é pra gente aprender. É pra gente ser lapidado. No primeiro dia, né, eu costumo falar que quando eu cheguei na residência, porque eu realmente, voltando para aquele assunto que a gente estava falando sobre a minha formação, eu falei assim, eu quero psiquiatria. Então, no último ano de medicina, eu falei assim, eu quero psiquiatria. E aí, eu queria psiquiatria, mas estava na dúvida um pouco da endócrino. Porque a minha irmã, ela teve alguma alteraçãozinha na hipófise, e aí eu falei assim, eu vou fazer endócrino por conta da minha irmã, que eu amo muito. E aí, na época, eu falei assim, não sei, mas eu acho que eu me dou bem com psiquiatria. Peguei um telefone, liguei para alguns amigos, falei assim, vou perguntar o que eles acham. Aí meus amigos falam, faz endócrino, que endócrino é melhor e tudo mais. Eu falo, graças a Deus que eu fiz psiquiatria. Só que eu queria psiquiatria no Pinel. Porque eu falei assim, eu não quero em qualquer lugar, eu queria fazer psiquiatria no Pinel, porque eu sabia que era onde tudo tinha começado aqui. Você via muito mais casos, né? O volume era muito grande. A amostra N é grande. Né? Exatamente. E a residência do Pinel também ela era dividida. Então a gente tinha, na verdade, a gente rodava no Pinel, rodava no antigo Hospital Nise da Silveira, né? E rodava... Lá no Engenho de Dentro. Exatamente. E a gente rodava também aqui na Colônia, em Jacarepaguá. Então, assim, o tipo de conhecimento eram de pacientes totalmente diferentes. Pacientes mais cronificados, exatamente. Pacientes mais agudos, no Pinel mesmo era mais agudo. Era mais Colônia agudo. Mais cronificado. Você via de tudo, né? E o que eu acabei percebendo? Eu fui lá, prestei a residência e logo passei no Pinel. Falei assim, é isso que eu quero. O primeiro dia assusta. Eu falo que é assim, olha, psiquiatra achando que vai ser fácil, não vai. Eu tinha uma professora que eu adoro ela, a Vanessa, que ela falava assim, olha, você tem que se preparar para um dia que você vai poder apanhar. E eu lembro que o meu dia chegou. Um dia chegou da gente tá ali, mas acontece que o paciente está em sofrimento. Com certeza. E não é com você. Não é comigo, não é fixo. Qualquer delírio, qualquer coisa, não é com você. É o fantasma dele, da alma dele. Né? Eu nunca apanhei, mas eu confesso que foi um privilégio, assim. Mas eu tinha uma coisa, Muralha, assim, alguém vinha falando de um delírio, você é enviada, não sei o que lá. Eu falei, sou mesmo. Eu nunca neguei. Não, mas a gente não nega mesmo, não. Tem que falar, né? Aí eu queria ver o que a pessoa ia dizendo. Aí quando eu dizia, eu sou, mas tô mudando. Esse negócio de fazer maldade não é mais comigo, não. Aí a pessoa olhava pra mim, eu vou ficar de olho em você. Eu falei, tá bom, por favor, até me ajuda. Então, eu nunca fiz aquela, que coisa, que você tá me olhando? Nunca questionei. Engraçado. E fazia isso intuitivamente. Eu acho que isso é muito mais fácil, né? Quando alguém conta um delírio pra gente... você aprofundar o delírio, entender o que ela tá falando, eu quero saber de onde vivendo. Veio aquilo. Exatamente. E não me custa dizer que, tipo assim, eu também... Eu tinha uma paciente que chegava pra mim e falou assim, você tá ouvindo? Eu falei, tô. Não tinha noção do que ela tava ouvindo, né? Na minha residência lá no IPUB, que é do lado, né? Aí, do lado do Pinel.
Aí ela falou assim, é estranho, né? Eu falei, sei lá, mas incomoda. Aí eu era capaz, os enfermeiros ficavam olhando pra mim, assim, tipo assim, como é que você tá falando isso? Eu falei, porque uma hora eu vou tentar entender o que tá acontecendo. E eu tenho que me fazer de amiga. Amiga é aquela pessoa que passa pelo que o outro passa. É o papo de comadre, né? A gente o tem papo que de sentar comadre. ali Aí quando eu e chegava, eu falava assim, crochetar. olha, o que me ajudou foi esse remedinho aqui. Vamos tomar? Aí, jura que te ajudou? Não, vou pensar mais. Eu falei, tá, pensa. Eu também pensei, sofri um tempão. Fiquei sem dormir. Aí daqui a pouco dava a volta do pátio, eu tava lá no plantão, voltava. Vou querer experimentar esse negócio. Você vai estar aqui hoje? Eu falei, tô de plantão, só saio amanhã. Então eu vou experimentar. Qualquer coisa, eu venho falar contigo. Hoje não. Exatamente. Bate aqui. E eu acho que essa que é a parte fantástica de você passar por um hospital psiquiátrico. Exatamente. Porque a gente tem todo tipo de paciente. E os mais graves, né? E Porque entendendo assim, que... o cara faz psiquiatria achando que vai pro consultório atender só crise de pânico, ou uma depressão leve, ou que vai ficar só falando de problemas existenciais. Não. É bom quando chega a esse ponto, que aí você já está trabalhando aqui na ponta, mas quando a coisa está aqui na base muito caótica, só a residência vai te dar isso. Não, e a residência ensina muito. Eu acho que o primeiro dia, quando você entra na psiquiatria, você fica até com medo. Você fala assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Será que é realmente o que eu queria? Eu queria só tratar de ansiedade e depressão, Exatamente. Você até pensa. E aí depois você fala assim, não, faz todo sentido. O primeiro ponto que a gente começa a avaliar é que esse cuidar da alma, esse cuidar do nosso corpo em si, né, vai além. E ver que o outro está sofrendo, que você tem essa possibilidade de cuidar, de fazer uma psiquiatria um pouco mais humanizada. Não, e quando o paciente melhora, cara, que felicidade é aquela. Quando o paciente que está em delírio franco, falando barbaridade, passa, você fala, tudo bom, Bia? Fala, tudo. Aí eu falo assim, e as vozes? Sumiram. Me E parou. tá em paz? Tô. Eu também. Era incrível, porque lá no IPUB tinha uma cantina. E essa cantina era aberta aos pacientes. Então, você ia pegar o seu lanche, se você quisesse alguma coisa, e eles estavam lá na cantina, todos juntos, né? Os cantineiros eram maravilhosos, maravilhosos. E aí a gente chegava lá e, às vezes, você estava comendo e eles estavam ali do lado. Você via a mudança do olhar, né? Como o olhar é a janela da alma mesmo, né? Porque quando o paciente não está bem, principalmente em surto psicótico, o olhar dele é outro. É outro. É um fundo que você não sabe onde vai dar. Quando ele sai do delírio, daquele desespero, ele volta a olhar aqui, como a gente olha, né? Ele literalmente ele faz essa mudança, nessa transformação. Exatamente. Parece que você pega o paciente, principalmente quando ele chega na crise, às vezes sem tomar medicação por 1, 2, 3 semanas, sem dormir, o paciente está ali todo perseguido, com aquele delírio. Agressivo, mas com desespero, né? Chorando, né? Não sabendo o que fazer. E quando você faz a medicação, ele começa a dar os primeiros resultados, que às vezes não é no primeiro momento. Não. Porque demora. Isso é um ponto até importante, que as pessoas chegam pra gente, mas eu vou tomar, amanhã eu tô bem. Às vezes o efeito placebo funciona. Você pode estar sedado, né? Exatamente, pode estar sedado, mas não vai resolver do dia para a noite. Não. E mais do que isso, 100% daquela mudança, daquela revolução acontecendo com ela. Até porque você tem que entender tudo o que aconteceu para ir recompondo essa estrutura que desabou, que quebrou. Exatamente. E quando você vai colher o delírio, eu acho até interessante, porque você colhe uma vez, você colhe 2 vezes, e colhendo várias vezes e confrontando o delírio, você vai aprendendo mais com aquele paciente. Você vai entendendo qual que é aquela necessidade, por que ele criou aquele universo ali, por que ele se recompôs daquela forma. Porque aconteceu uma cisão. Ele não está bem. Mas quando ele vai... Partiu. E aí quando ele vai se recompor, ele volta diferente. Ele já volta já de uma outra maneira, com algum dom divino ou com alguma outra experiência ali que faz a diferença na vida desses pacientes. E a gente poder ouvir os pacientes falarem da sua espiritualidade é tão importante, né? Isso era uma coisa que eu sempre perguntava. E aí falava assim, não, eu sou da religião tal. Eu falei, não. Mas como é que você se relaciona com Deus? Né? É diferente. Você acredita, não acredita? E como é que você acha que você acessa, né? Na época não tinha Wi-Fi, que eu falava, como é que é o telefone? Qual é a linha telefônica que você se comunica com ele? Como fazer essa comunicação, Exatamente. Né?
Eu tinha um paciente lá no Pinel há muito tempo atrás, né? Já, e esse paciente, ele achava que ele era Deus. Ele tinha certeza que ele ia entrar no lugar de Deus. Então, ele matou Deus para ficar no lugar de Deus. Uhum. E que ele ficou no lugar de Jesus. E ele já tinha 30 anos já dessa história de esquizofrenia, tinha uma ruptura muito drástica, e o olhar dele, como você disse, foi mudando. A janela da alma vai mudando conforme a gente vai cuidando, entendeu? E um grande ponto que a gente tem é porque a gente acessa só os pacientes, muitas vezes. Mas a gente acaba esquecendo que isso tem toda uma rede. Tem uma família que precisa de cuidado, que precisa de carinho, que precisa de compreensão. Não, precisa entender, porque senão fica como se fosse, não, ele está fazendo isso contra mim. Ele está fazendo Exatamente. isso para me irritar. Não passa por isso. E no primeiro momento até a espiritualidade bate um pouco aí, porque muitas vezes leva para tudo. Leva para o pastor, leva para o padre, leva para o rabino, leva para todo mundo. Para tudo. E é claro que o conhecimento nessa hora é o que realmente salva, né? Que ajuda. Não estou dizendo que não funcione lá. Não. Eu acho que qualquer manifestação de espiritualidade saudável vai ajudar, né? Se for uma coisa alinhada com o que o paciente acredita, mas tem hora para tudo. Tem uma hora que ele está tão desorganizado que qualquer coisa ali vai agitar mais, né? Então a gente às vezes tem que baixar um pouquinho, começar a reestruturar para ele voltar a exercer a espiritualidade dele de alguma forma saudável. E é necessário, né? Se a gente começa a pensar, a espiritualidade, ela faz o paciente ficar muito mais forte. Com certeza. Eu acho que sem espiritualidade, eu não seria nada. Eu falo que quem me trouxe até aqui, eu sou grato para ele todos os dias, sabe? Ele transformou. Né? A fé, ela não transforma, não importa em ninguém, mas importa que acredite. Tanto que quando eu vou perguntar sobre religião para o paciente, eu até pergunto, você tem algum tipo de crença, religião? Aí o paciente às vezes fala assim, não tenho nenhuma crença. Mas eu pergunto, você acredita em você? Pelo menos a gente tem que firmar um acreditar, ter uma fé, não em algo superior, mas ter pelo menos uma fé em algo que a gente chama. Pode ser melhor, né? Exatamente. E eu acho que isso que é a espiritualidade. A própria religião, né? A gente pensa tanto na religião, com seus dogmas, com as suas doutrinas e tudo mais, mas o que aquele paciente realmente ele precisa, né? O que ele busca? Que tipo de fé ele quer ter? E isso também é um pouco de liberdade, né? Para ele. E é muito bom. Não, eu acho fundamental. Eu acho que a gente tem que ter um respeito profundo. Porque, assim, o que vale é fazer o bem. Se através daquela religião ele está praticando bem, tá tudo limpo. Fica tudo mais fácil, né? Não, tá tudo limpo. Exatamente. Tudo limpo mesmo. Mas aí você se formou, você conseguiu fazer a residência no Instituto Felipe Pinel, que é muito bacana. A gente que era do IPUB, a gente sempre encontrava com o pessoal do Pinel, porque é literalmente o mesmo terreno, né? Exatamente, fica no mesmo terreno. Fica no mesmo terreno. E a gente roda lá também, né? Exatamente. A gente roda no IPUB, então assim, compartilha paciente, então toda uma forma. A diferença é que no IPUB a gente rodava nos ambulatórios do hospital do Fundão. Sim. Lá na Ilha Governador, então a gente rodava lá fazendo ambulatório na parte clínica, né? Sim. Que tinha o hospital. Mas, assim, é uma experiência... Não é fácil. Não. Psiquiatria não é fácil. Mas é uma coisa que a gente aprende tanto. Tanto que a gente aprende quando você resolve... Você aprende tanto de você que tem alguns pacientes que você dá vontade de você pagar a consulta. Tipo assim, não, hoje, aquele insight que aquele paciente me deu, eu falo assim, meu Deus, hoje eu eu falo que é o paciente do livro, né? É aquela coisa que você para olhar, você vê assim, você fala assim, cara, eu tô hoje diante daquela figura, daquilo que ele representava, e a gente começa a aprender, e quando vai buscar no livro, fala assim, gente, realmente eu preciso estudar mais, eu preciso buscar mais conhecimento. Exatamente, tem o do livro, tem os pacientes que do nada falam umas coisas para você, que é tão compatível com você, que você fala assim, ele tá acionando o campo aqui. No mesmo campo mental, né? E depois a pessoa nem lembra que falou aquilo. Exatamente. Você falou, você lembra quando você estava em euforia, você me falou isso? Não, Bia. Se eu falei perdão, eu falei, não, mas foi maravilhoso. Isso já aconteceu, foi maravilhoso. Me deu um toque sobre humildade que você não tem noção como me ajudou, né? Então tem coisas que você não explica dentro da psiquiatria, mas que é bacana olhar com esse olhar de seja como for, eu sempre brinco que Deus se manifesta nos outros. Exatamente. Não, né? Você não vai ver Deus materializado. Mas ele vai mandar
alguém para te falar o que ele quer. Que você saiba ou que você saiba, ouça, né? Estude, né? Eu acho que esse que é o grande ponto. A gente, às vezes, tem ali a oportunidade. Eu acho que o paciente, eu sempre agradeço pela oportunidade de cuidar. Exatamente. Porque eu acho que a gente tem que ter essa humildade de pensar assim, o paciente está ali, ele está disposto, ele passou para romper barreiras, porque ele teve que passar por todas as barreiras de uma sociedade que ainda oprime os pacientes psiquiátricos. Uhum. A gente sabe que nós somos os médicos... A psicofobia? Exatamente. E ela existe muito forte. Às vezes ele passou por todo tipo de médico. E aí quando ele chega no psiquiatra, ele fala assim, doutor, era só isso a consulta? É dessa forma? É tão mais simples do que eu achava que era. Não, então ele chega justificando, não queria vir, mas minha mulher que marcou, e não sei o quê, como se fosse tipo assim, bom, ele chegou ao final da reta, né? Exatamente, da existência, a última. Ele chegou no fracasso. Pra ele estar no psiquiatra, tá fracassado. Né? E aí eles têm até a pergunta e falam assim, mas meu caso é muito grave? Meu caso é muito difícil? Eu falo assim, não é sobre caso ser grave ou ser difícil. É o seu caso. É o seu caso. E você é um indivíduo que merece todo o respeito e carinho. Uhum. E como qualquer outro. E a gente vai diminuir juntos esse sofrimento. Vamos entender você e compartilhar essa trajetória. Né? Exatamente. Rumo a uma coisa melhor, mais confortável, mais cheia de valores e sentido, né? Exatamente. E eu acho que esse é um ponto que faz toda a diferença na vida do paciente. Acho que quando o paciente se sente amparado, e eu acho que esse que é o grande problema da psiquiatria ainda hoje, é que tem muitos pacientes que ficam jogados, que eles são deixados. Ou então fica no limbo, né? Exatamente. É aquele paciente difícil que aí o colega não deixa de atender, o outro não quer saber, e ele fica ali, perdido, né? Quantas depressões que a gente pega, como foi o caso da minha avó, uma depressão de muito tempo. E aí você fala assim, será que era aquele diagnóstico? Será que era outro diagnóstico? O que será que faltou ali no cuidado? Entendeu? Então eu vejo que às vezes a gente precisa ter empatia, escutar de novo. Estudar muito, né? Por exemplo, a coisa do exame, eu peguei 2 casos de euforia delirante, que era sífilis terciária. Nossa. E que eu tinha lido no livro uma vez, né? Que a sífilis terciária... Se comporta muito parecido. Se comporta parecido. Quando eu olhei, eu já tinha lido, eu falei, será? E aí pedi toda a testagem. Era. E tava lá uns 3 anos, a euforia não cedia. Aí eu falei assim, como é bom, né, a gente estudar, porque o nosso cérebro, ele pode não usar aquilo, mas na hora que alguma coisa se apresentar, ele vai te jogar aquilo. É impressionante. E aí a gente vai ficar pensando, né? Eu tenho sempre a mania de perguntar sobre sífilis, né, ou sobre alguma doença, mas também fazer exame. Porque aí a gente testa. Pelo sim, pelo não, porque assim... Sífilis é uma coisa que a nova geração não viu. Não. Né? Nova não, até eu não cheguei a pegar, assim. E você testa, é simples. E tá voltando. E a gente tá tendo uma onda muito grande. Muito grande de tanto sífilis. da primária quanto da secundária. Exatamente. O pessoal fala muito de HIV, mas assim, eu acho que o pessoal tá mais consciente de HIV e tá menos consciente da sífilis. Exatamente. Que é uma doença ainda antiga. Mais com esse movimento agora, né? Porque agora a gente tem a PrEP também que ajuda na conscientização. Exatamente. E dá mais ali um tipo de prevenção. Entender um pouquinho mais, não é para não fazer sexo, é fazer sexo não, seguro. Exatamente. Ninguém não quer que você não faça, a gente só quer que você faça. Exatamente. E faça por muito tempo e muito feliz. Muito feliz. Com qualidade. Esses dias eu encontrei um paciente, ele olhou para minha cara, estava com seus 82 anos, ele falou assim, eu faço sexo todo santo dia ainda. Eu falo louvor a Deus. Aí eu ia perguntar, com ou sem os estimulantezinhos? Ele falou que sem. É sem? É sem. É benza a Deus mesmo. Benza a Deus. Que Deus preserve. Exatamente. E nesse movimento todo, assim, eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer tanto a graduação quanto a residência, né? E ter oportunidade no país ainda que é muito difícil fazer medicina. Muito. Agora está um pouco mais fácil, né, por conta da abertura grande de vagas de medicina. Mas abertura, mas isso não significa, não se restringe à faculdade. Exato. A faculdade vai te dar oficialmente a permissão para exercer medicina, mas se você ficar só com conhecimento da faculdade, você nunca será um bom médico. Exatamente. É só o início. É difícil, né? É difícil porque você tem que ir buscando, mas hoje está mais fácil buscar o conhecimento. Por exemplo, você é adepto também da neuromodulação. Sou. Isso foi uma coisa que me encantou entre 2009 e 2010, que eu passei por um processo de menopausa precoce, porque eu fiz tratamento para engravidar 2 vezes e não consegui.
E aí você faz aquela bomba hormonal e depois você volta. E aí logo depois eu fiz um mioma gigante. Consequência dessa bomba. reposição. Tive que tirar o mioma com, acho que foi 40 ou 39, não me lembro exatamente. E aí, um ano depois que eu tirei, eu entrei em menopausa. Eu comecei a sentir, eu falei, tô chorando com anúncio de margarina. Se fosse de cachorro, tava normal. E meu médico, não, mas a gente só tirou o útero, isso aí não tem a menor influência. Eu falei, tem certeza? Não, tenho. Eu falei, você tá dizendo que é da minha cabeça? Assim, porque tá esquisito, eu tô sentindo no corpo. Eu fui pedir meus hormônios. Deu lá, tava lá. FSH alto, LH alto. Aí eu voltei e falei, não é da minha cabeça, é do meu organismo. Aí ele, não, mas eu nunca vi. Eu falei, talvez você não tenha pedido, né? E aí eu fui, procurei um outro médico, comecei a fazer reposição por bioidêntico. Acho que foi uma das primeiras pessoas a fazer reposição por bioidêntico. Melhorei horrores, fiquei ótima. Mas tinha uma tristezinha que não passava. Eu falei, coisa estranha. Aí eu comecei a me medicar para depressão, água. Falei, tem alguma coisa de receptor dos hormônios que não pega. Uhum. E aí eu vi que eu não podia tomar também alguns tipos de antidepressivo porque eu tinha um gene para trombose. Aí foi complicando. Aí eu comecei, tipo assim, a olhar o que existia por aí. Aí dei de cara com a estimulação magnética. Falei, eu vou tentar isso. E tentei e fez super efeito para mim. Porque aí você estimula diretamente o cérebro. Você não depende da absorção, né? Isso não quer dizer que substitui. O ideal, muitas vezes, que a gente faça... É mais um pilar, né? É mais um pilar. E aí eu falei, gente, a gente tem que começar a ver isso. Eu me lembro que no início todo mundo, isso não sei o quê. E nos últimos 3 anos, nos últimos congressos, só se fala disso. Então, assim, eu acho tão engraçado que as pessoas falam, você devia dizer, eu te disse. Eu não digo nada. Sabe, porque a minha consciência é tão tranquila. Que bom que agora estão achando que é novidade, mas já estava aí. E aí depois a gente tem também a corrente contínua, a gente tem o neurofeedback. Como é que você começou a se atentar para isso? Eu acho que não é assim, qualquer psiquiatra que E eu acho que também nós temos que pensar o seguinte, quando a gente faz residência, a gente não costuma escutar sobre neuromodulação. Nada. Nada. Entendeu? Se você quer, você tem que buscar. Exatamente. E eu acho que esse que é o grande ponto. Então, logo que eu terminei a residência, eu fui para Macaé. Quando eu cheguei lá em Macaé, eu fui conhecer um pouquinho mais sobre o campo de cuidado. E na época, eles me apresentaram a acetamina. Uhum. Que a acetamina hoje já existe que é a intranasal, né? A ketamina. E existe também a endovenosa. Isso. Né? Que é uma forma também de neuromodulação. A gente já sabe que tem muitos pacientes que acabam fazendo. Mas aí, o que acontece? Nesse processo todo, eu falei assim, gente, mas não é possível. Para por aqui. Uhum. Porque a ketamina é uma medida ali quando você está com a tentativa de suicídio, é no momento. Depressão resistente ou para um pensamento suicida, você exatamente, vai ali, aquele cuidou. pensamento, mas você tira ele da água para depois ter que tratar ele. Exatamente. E assim, o que o paciente psiquiátrico quer, na verdade, ele quer se ver bem. Não importa se é com medicação, se é sem medicação, se é com o máximo de medicação. É claro que sempre, a maioria das pessoas optam por diminuir o máximo que puder a medicação. E aí eu falei assim, eu vou estudar essa questão de neuromodulação. As possibilidades As todas, possibilidades, né? E aí eu fui naquele momento, busquei ajuda, falei assim, eu vou tentar entender aonde existe no Brasil o que tem. Porque também, aqui no próprio Rio, eu sabia que tinha vocês, né, que faziam aqui, e tinha visto que tinha poucos lugares. Macaé, ninguém nunca falou sobre estimulação magnética, então eu falei assim, cara, eu vou estudar e vou querer saber como isso funciona. E aí pesquisei, existia um Instituto Castro Santos lá, em Brasília, conversei com o João, que é um dos sócios, e aí comecei a fazer ali os cursos de neuromodulação. E aí eu entendi que aquilo não era só acetamina, que aquilo ia muito além. Comecei a ler, comprar livros, buscar a própria Rosa, né? A Rosa Rios, que é uma celebridade desse campo da estimulação magnética, né? E que de uma determinada forma também foi nos orientando, foi nos ajudando. E aí eu comecei a ver que não era só para o paciente psiquiátrico. E aí eu falei assim, cara, vamos entender um pouquinho mais sobre estimulação magnética. Porque ela é a grande cereja do bolo, às vezes. Não, você tem um paciente grave e não sabe o que fazer. Não, tem isso, e como você falou, tem muitas aplicações. A fisioterapia, ela hoje é uma com estimulação e sem estimulação.
os pacientes crônicos, neurológicos crônicos, é outra coisa. Em São Paulo tem a Tatiana Almeida, né? Do Intec, do Intec, que é o Intef, isso, Intef. Que faz... Não, o paciente dela é totalmente diferenciado. É totalmente, porque assim, ó, se você for parar para pensar, meu marido é fisioterapeuta, o Lucas. Ele me ajuda nesse processo de estimulação, né? A gente sabe que ele também é um profissional habilitado. É habilitado, fisioterapeuta. E o que a gente faz? Muitas vezes a gente faz tratamento de dor crônica. Então o paciente chega lá com fibromialgia, com um monte de medicação, fadiga crônica. Fadiga crônica. A gente acaba vendo assim uma resposta muito grande. Você vê que o paciente ele entra de um jeito e sai de outra forma. Exatamente. Na clínica, então, aqui, a gente vê assim resposta. O paciente entrou de uma forma, tá muito agitado, você vai começar a medicação, vai demorar, você já sabe que vai demorar uns 14 dias para fazer efeito. A estimulação não. A estimulação parece que ela já vai trabalhando e ela vai se completando dia a dia. E aqui ainda a gente tem uma possibilidade maior, ainda que a gente tem a terapia junto. A terapia, pois é. O Alex consegue fazer a terapia cognitivo-comportamental, Gustavo faz neurofeedback, quer dizer, a gente tem ali as coisas que vão se somando tudo para o paciente ficar melhor. Exatamente. E assim, é claro que a gente pode falar, em 2, 3 sessões vai ficar bem? Não. Não, pelo contrário. Cada paciente é único. Não, e também da gravidade. Tem depressões que você precisa de 30 para começar. Faz uma história de 20 anos de depressão. Aí a pessoa olha pra minha cara e fala assim, doutor, mas eu quero melhorar em uma semana. Não vai dar. É difícil. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Exatamente. A gente só tem que aprender que tem que ter tempo. A organização. Exatamente. Porque assim, você parou 20 anos da sua vida, você não pode parar 2 meses. E quando você 3 pergunta para essa pessoa, é claro que assim, a neuroestimulação ela vai ser um dos grandes pilares de cuidado junto com a terapia e junto com a medicação. Mas o que você vai fazer? E de que forma que você vai se tratar em casa nas outras 23 horas que você tem do dia? Como você vai dormir, tudo, alimentação. Tem que mudar a alimentação. Tem que, em algum momento, claro que alguns pacientes, fibromialgia, fadiga crônica, você às vezes vai começar uma fisioterapia passiva para que ele comece a melhorar para fazer uma atividade física. A gente sabe ter as limitações, mas está no plano, né? Tá. Não imediato, mas está no plano. E eu acho que o mais importante também é a gente ser exemplo disso. Eu vejo muito médico, não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí o médico nunca botou o pé numa academia, nem deu a volta na pracinha. Ou então, eu sou do tempo que tinha médico que atendia fumando no consultório. Nossa, Fumando! E tinha uns que comendo chocolate. Eu atendi vários pacientes que falavam assim, gosto do fulano, mas quando eu vou lá, o cabelo sai todo fedendo a cigarro. E eu falei assim, gente, é surreal, né? E a especialidade do caso era pneumologista. Não, surreal. Não faz sentido. Eu falei, nada contra, eu acho até que era um bom profissional, mas você tem que ser inspiração pro teu paciente. Exatamente. E para outros que virão, entendeu? Outros alunos ou pessoas que vão se inspirar em você. Médico é uma responsabilidade. E ter essa responsabilidade e cuidar dessa imagem. Eu acho que é o mais difícil para o médico. É ser essa imagem. Exato. Eu acho que o médico, ele tem que ser... Tem gente... É muito engraçado, eu encontro gente na rua, às vezes a pessoa fala, nossa, você fala igualzinho, né? Assim, você gosta de abraçar mesmo. Eu falei, como se fosse outra pessoa. Eu sou essa pessoa. Você vai me ver tomando cafezinho, você vai me ver comendo um pãozinho de queijo que eu amo. Assim, nada demais. Eu sou aquela pessoa que você... vou te convidar para ir na minha casa. Eu falei, só não come jiló, o resto... O resto tranquilo. Mas também se inventar uma maneira de jiló que seja diferente, não sei, eu vou Quem provar. Sabe um queijo coalho, alguma coisa não sei, um molho, sei lá, um molho super especial. Ok, vai rolar. Entendeu? Então, assim, o médico não é possível o médico ser uma pessoa, ser hipócrita. Ser uma pessoa que fala e ser outra que age com as pessoas. Não é possível. Se não dá para ser quem se é, não seja médico. Exatamente. Porque a vida vai te exigir isso. Eu até costumo falar disso quando eu falo sobre os processos de mudança de vida. Sabe por quê? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 128 quilos. Então, eu tinha lá 50 quilos a mais. E eu falei assim, eu vou mudar de vida. Só que eu não tinha muito recurso, vim de uma família com dificuldades. Eu falei assim, olha, eu vou fazer o que for possível, vou ler. E vou buscar estratégias para perder peso.
Foi isso que eu fiz na época. Não aconselho ninguém fazer isso. Acho que tem que procurar um bom nutricionista. Acho que tem que procurar um bom endocrinologista. Ou estudar muito boas coisas. Exatamente. Não é qualquer bibliografia, qualquer livro que vai dar certo. Ou qualquer influência que vai dizer, olha, tomei isso, fiz isso, tomar germa. Vi no Instagram aquilo é perfeito, não tem perfeição. Funciona. É difícil. E até porque foi um processo de perda de peso de mais ou menos em 1 ano. E aí, às vezes, as pessoas hoje em dia me perguntam, mas doutor, como que é isso, né? Porque, primeiro, assim, quando você tá 50 quilos a mais, a sua imagem, a imagem que você tem, a sua autoestima, ela tá lá embaixo. Ela tá no brejo. Literalmente, a imagem que você tem, você fala assim, gente, o que eu vou fazer agora aqui? E aquele movimento meu de engorda foi por conta dos vestibulares, que foi fazendo engordar. A gente vai comendo muita besteira. Né? E açúcar, eu sou uma formiga. Sim. Aí você vai e pega açúcar, paçoquinha. Então, em São Paulo, ainda tem mais muita... que a gente é TDAH, então o cérebro meio que busca essa fonte energética rápida, que tá errado. É o prazer imediato. Exatamente. E a gente tem que saber que isso acontece e falar, não. Agora não. Você tem que ser a consciência que fala pro cérebro, lamento, informar, mas não vai ter. Essa caixa de bombom não vai ter. Eu olho porque, assim, hoje em dia eu consigo me controlar bem. Eu sempre vira e mexe, eu costumo ganhar bombom dos pacientes. A gente ganha muito. Não é? Aí quando chega ali, o bombom tá lá, eu até falo, vai ficar guardado. Eu não quero agora. Em outro momento eu pego. Porque eu também aprendi a ter disciplina. Eu acho que o meu cérebro, com o tempo, ele foi programado a ter disciplina. E ele era muito indisciplinado. Então, o que acontece? O que adianta você fazer uma dieta, perder um monte de peso e logo depois vir aquela sanfona e ganhar o peso de novo? Exatamente. E o que é, na verdade, saúde, né? Eu acho que vai nesse ponto. Se saúde é um bem-estar físico, psíquico e social, primeiro a gente tem que ter bons amigos e pessoas que a gente se relacione bem. E que sejam verdadeiros pra dizer, tipo assim, você fez errado. Exatamente. O amigo é esse que chega e fala, ó, queria... Não é crítica, é uma observação. Não foi legal. Não foi legal, exatamente. Foi legal, Os meus melhores amigos são assim. Eu tenho até um amigo de Pederneiras que foi um dos culpados por eu ter emagrecido. Eu falo que a culpa é dele. Porque ele olhou pra mim e falou assim, se você continuar engordando, você vai morrer. A palavra era dura, era difícil, mas aquilo fez eu Veio de alguém que virar você sabia que era amigo. Afeto de verdade. Exatamente. Ele estava se afetando pela sua saúde. Exato. Eu quero que você fique melhor. Eu quero que você esteja bem. Então, ali eu falei assim, agora é hora de mudar. Vou perder meu peso. E aí, eu comecei a fazer as dietas, comecei a praticar exercício físico, e é claro que aí funciona. Para onde vai a ansiedade? Começa a ir embora. A gente já começa a ver que aquele movimento ansioso, é claro que num dia de prova, ia fazer uma prova, você ficava mais ansioso. Mas aí é a ansiedade normal, é o estado de alerta para poder te focar. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, aquele movimento de ansiedade exagerada foi embora. E eu fui percebendo que aquele era o estilo de vida que eu queria ter. Entendeu? Perfeito. E que o nosso corpo ele não sustenta por muito tempo, porque, de alguma determinada maneira, a nossa autoestima vai para baixo. A gente vai ficando mais desmotivado com aquilo. Não é sobre gordofobia nem nada do tipo. Pelo contrário. É sobre buscar saúde. A gente sabe que, por exemplo, esse sobrepeso traz alterações muito graves e acaba sendo responsável pela grande maioria das doenças crônicas. Diabetes, hipertensão, são doenças crônicas do mundo moderno. E que, se você não se cuidar, se você não entender que, ok, a indústria vai fazer milhões de produtos interessantíssimos, maravilhosos, eles vão estudar exatamente qual a combinação de gordura e açúcar que faz as suas papilas delirarem, que faz o seu sistema límbico quase gozar de prazer, tudo bem, mas me cabe saber que eu não quero ser escrava disso. Então, exatamente. Eu acho que a gente também tem que ser exemplo. Então, assim, é difícil ser médico, é difícil ser psiquiatra. Então, quem quer sabe que é um cuidado não só do outro, mas o cuidado de si para o resto da vida. Exatamente. Até porque as pessoas querem saber o que a gente faz. Exatamente. Querem saber como que a gente se cuida. O que você faz com o seu TDAH? O que você faz com a sua ansiedade? Às vezes vem essas perguntas. Eles chegam e falam assim, eu pergunto no final da consulta, e quais são suas dúvidas? Ele olha e fala assim, mas me conta uma coisa, você tem TDAH, não tem? Mas o que você faz com o seu TDAH? De que forma que você cuida dele? E aí acho que quando a gente se coloca nesse lugar de também ser vulnerável... A gente só está do outro lado da mesa. Exatamente. Porque a gente precisa de papel e caneta. Exato. Para raciocinar e prescrever.
E pedir os exames. Repetir os exames. Só por isso, senão a gente atendia em pé. Exatamente. Que até pra gente ter TDAH, eu até prefiro de vez em quando, em algum momento, mostrar para eles o que é aquilo. Eu acho que quando a gente ensina para alguém, quando a gente demonstra para alguém, fica mais fácil. A pessoa está indo buscar conhecimento. Não, quando a gente explica como o cérebro funciona, eu quando atendia, eu desenhava muito. Né? Fazia os circuitos, as substâncias. E era muito engraçado que isso sempre eu raciocino escrevendo. E aí no final, eu ia pegar para rasgar a pessoa. Pelo amor de Deus, me dá isso Deixa aqui. Eu vou levar para casa. Eu falei, dá para entender? Dá para entender. Dá, e ali a pessoa começa a ter assim, a noção daquilo que a gente está falando. E ela quer raciocinar cada vez melhor sobre o que ela pode estar sentindo ou não tá. Ou senão, na próxima consulta, ela pega aquilo que a gente desenhou, escreveu, e ela fala assim, doutor, esqueci de falar isso daqui, ó. Não tem nada a ver com o que a gente conversou. Tem a ver com isso daqui, ó. Eu esqueci de contar. Porque, na verdade, muitas vezes a gente não para pensar, mas quando a pessoa chega no psiquiatra, ela vai contar os segredos mais ocultos. Ela vai contar toda uma trajetória de vida sobre tudo. Desde um campo de alimentação a um campo de sono, mas ela vai contar sobre sexo, sobre parceiro, sobre como que tá com a amizade. Coisas que ela nunca contou pra ninguém. Exatamente. E às vezes coisas que ela não conseguiu falar pra ela nem no espelho. Exato. Mas ela vai falar. Se você tá fazendo uma psiquiatria de qualidade, ela vai te falar. E ela olha e fala assim, mas eu nunca contei isso pra ninguém. É sinal de que você tá no rumo certo. Então, o médico que chega, você fala assim, mas o que ele gosta? Não falou, não perguntou. A gente tem que ter a magia de criar um ambiente, uma magia mesmo, em que o outro confia seus valores, seus segredos, suas dúvidas, porque senão a gente não tá fazendo psiquiatria. Não. Porque aí a gente faz, na verdade, aquilo muito rápido, muito mecânico. Exatamente. Não existe consulta de psiquiatra de 5 minutos. Não dá. É impossível. Não dá para fazer diagnóstico rápido. O diagnóstico tem que ser em linha de transversal, com calma. A gente tem que começar a ver. Eu falo para ele, cada vez que ele chega é uma fotografia. Não, cada vez é uma fotografia e também você tem uma gama de exames que você vai excluindo outras coisas. Exatamente. E que vão dizendo muito daquilo que às vezes ele não diz e você fala, ué, mas aqui no exame tem uma coisa. Exatamente. Que aí você pergunta, tá tomando hormônio? Tá tomando GH? Não sei, eu achei que não era preciso falar isso aqui. Eu falei, não, mas tá no exame. Tá tomando isso aqui? Não, porque tá afetando o LDL. Você pega muita gente que hoje toma hormônio por conta própria ou por indicação de academia. E aí, quando você vê o exame de colesterol, tá ali. Não tem, você já fala assim, qual que você tá tomando? Aí a pessoa, como assim? Não, mas o meu endócrino... Não, então você fala pro seu endócrino que seu colesterol tá alto, seu LDL, que é o colesterol horroroso, está alto, que está formando placa, seu HDL, que era para salvar, está baixo, não está salvando nada, e que a sua tireoide está começando a sentir. Então, assim, são coisas que não é proibitivo, mas a pessoa tem que saber os riscos que está correndo. Exatamente. A gente tem que ser honesto. Porque pode ser que ele opte por fazer aquilo. Ok. Mas eu só estou te dizendo que isso. Temos aqui um sinalizador de perigo. Mas ok. Eu só quero que você atente para isso. Foi que nem teu amigo. Se você continuar assim, com esses hábitos, com esse sobrepeso, você vai morrer. Podia ser que você falasse, ok, eu quero morrer assim. E tudo bem. Como é bom, vou ficar assim e vou continuar essa vida. Exatamente. Eu acho que ele não deixaria de ser amigo, eu acho que ele sofreria de te ver um pouquinho, pela empatia que os amigos têm, mas vida que segue. Não diminui o amor, aumenta a preocupação. Exatamente, aí que tem. É uma linha de cuidado. E você tocou num ponto muito interessante, porque hoje os pacientes chegam pra gente e eles vêm dessa onda de estar tomando ou anabolizante, alguma suplementação, seja o que for. É só botar na mesa pra gente saber o que é. Colocou ali, tá dando certo? Beleza, não tá dando certo? Vamos ver o que não tá dando certo. Porque muitas vezes o paciente chega ali irritado, mais ansioso, não sabe o que está acontecendo, tem brigado muito com a esposa. E às vezes é essa suplementação. Ela foi necessária porque minha libido estava muito baixa. Tudo bem, a gente pode fazer um tratamento em conjunto. Com certeza. Eu acho que aqui que está o problema. Não é sobre cada um estar na sua caixinha, mas o tratamento interdisciplinar é que todo mundo está junto para um bem maior que o paciente. Com certeza, sempre vai ser assim, essa parceria, né? Exato, e funciona muito mais tranquilo e a gente Para todo mundo. Para todo mundo. Né? Bru, temos aqui algumas matérias para comentar? Então vamos. Aqui seu livro,
né? A Conquista do Impossível. Esse daí foi um livro que eu escrevi em 2015, na verdade. Antes de entrar. Antes de fazer... Não, na verdade, já era... Eu estava fazendo medicina. Medicina, isso. Estava fazendo Depois medicina. Isso. E até a capa, como vocês podem ver aí, na verdade, é aqui na Pedra da Gávea, né? Que a gente vê ali a janela do céu, né? A garganta do céu. É um lugar, assim, fantástico. E A Conquista do Impossível, na verdade, eu escrevi na época ainda da faculdade porque eu achava que eu precisava transformar a vida das pessoas. Eu escutei a vida toda que era impossível eu ser médico. E isso acontecia porque eu trabalhei dos meus 13 anos até meus 22 anos no supermercado. Venho de uma classe mais pobre, meu pai metalúrgico, minha mãe auxiliar de dentista, e tudo era muito difícil ali para fazer medicina, o que ia fazer, como não ia fazer, e eu ficava escutando, vai ser impossível você fazer, vai ser impossível você fazer. E acho que até por conta da minha espiritualidade, eu falava assim, não vai dar certo. O impossível, ali Deus faz. E ali aquilo foi acontecendo. E aí eu escrevi A Conquista do Impossível. Durante a faculdade eu escrevi mais alguns trechos. Que é um pouco da tua história. Exato, é um pouco da minha história, mas baseado na conquista de sonhos. Entendi. Como que nós vamos fazer para realizar os sonhos. E aí não era assim, eu era jovem ainda na época, então vai fazer quase seus 10 anos, né, 9 anos que eu escrevi esse livro, mas ele retratava como que nós não devemos desistir. Eu sempre brinco que o menino da capa, quem tá na capa aí não sou eu, né, porque ele tem 5 dedos na mão direita. Que aí eu acho que é interessante. E o amanhecer, né? Essa alvorada aí que vai nos trazer esperança. Então, é um livro de fé. É um livro de espiritualidade a fé de realizar aquilo que você acredita. Exatamente. Porque o milagre acontece todo dia, né? Todo dia, toda hora. Todo dia. E a gente vê a transformação. E onde as pessoas podem adquirir? Então, esse livro pode ser adquirido na Amazon. Na Amazon, tá? Amazon.com.br. Perfeito. Próximo, Bru. Vamos lá. Isso aqui é uma matéria do Globo. Adolescentes que usam smartphone com frequência podem apresentar mais sintomas de déficit de atenção? E aí? Pesquisa monitorou. Eu acho que, não sei, você vai ver, mas assim, tem que fazer uma diferença. O que é o TDAH primário, o que é o secundário. Exatamente. Né? Porque hoje está muito fácil a gente falar sobre TDAH. Todo mundo acha que tem TDAH. Mas tem que ter genética, tem que ter uma história desde tudo. sempre. Ah, mas eu tô com TDAH, começou a partir dos meus 18 anos. Não começa. Outro dia eu atendi um paciente, eu comecei autismo com 25 anos. Eu falei assim, meu filho... Não, você pode até ter descoberto, mas os sinais têm que estar lá. Tem que estar lá atrás. E se não tem sinais, lá atrás. Não tem diagnóstico. E eu acho que é aí que está o grande ponto. Quando a gente fala de psiquiatria, tem que fazer com muito cuidado. Tem que ter muito esmero no que está fazendo. Não é só a foto do momento. Exato. Por isso que eu digo que a gente tem que gastar muito tempo em colher a história, em chamar mais gente para participar, porque, assim, uma história bem colhida, ela é capaz de eliminar muitas coisas, porque, geralmente, por exemplo, pessoa que vai fazer concurso, seu TDAH, vem aqui que eu quero que você me receite o psicoestimulante. Não sei se é TDAH. Quero saber da sua vida. Não, eu só vim aqui para pegar o remédio. Não. Então você está no médico errado. Não, né? E quando a pessoa chega para mim, eu tenho TDAH. Tá, eu vou desconstruir seu diagnóstico para construir um novo diagnóstico. Mas eu vim de outro profissional, já estava com tal pessoa, pessoa muito boa, que não sei o quê. Calma, não tem problema nenhum. Eu acredito em você e tá tudo bem. Mas a gente tem que vamos verificar, vamos pedir os exames, vamos fazer tudo, porque pode ser o TDAH, pode ser um transtorno de aprendizado, pode ser a dislexia. Eu já tratei gente que tinha TDAH e dislexia, mas o TDAH não trazia problema, a dislexia trazia. Exatamente. Então, assim, existe uma hierarquia também, exato, que é o que faz mais sofrer. E é ali que a gente trata primeiro. Tem gente que tem TDAH e se adaptou muito bem. E assim, as pessoas às vezes têm TDAH, mas chegam com quadro depressivo e quer tratar primeiro o TDAH. Eu falo assim, meu filho, como que tem jeito? Não tem condição, Faz a depressão por exaustão, você primeiro traz a luz de novo para depois reorganizar. E tem que falar. Mas então tem muita coisa, excesso de informação dá essa sensação de TDAH, mas não é raiz. Exato. Não é desde sempre. Né? E às vezes tem algum traço. Tem só um traço de TDAH ali, a pessoa aparenta ter e tudo mais, mas está trazendo desconforto. Traz um desconforto desde sempre. Era uma criança que dava trabalho? Eu, por exemplo, sempre fui uma criança com TDAH, só que eu dava trabalho para os outros. Eu aprendia muito rápido e aí na sala falava, sabe aquele tagarela? Sim, que não para de falar e que acaba dando problemas para os outros.
Mas o grande ponto que a gente acaba pegando aqui é que quando a gente fala dessa questão do smartphone, ela entrou nos últimos 10, 15 anos, se a gente for parar para pensar assim num Eu acho monte que nos maior. últimos 10, mas eu acho que com a pandemia a coisa piorou muito, porque aí as pessoas tiveram tempo para estar na tela e isso realmente foi um boom. Hoje a média de uso de celular no Brasil está batendo 8 horas. Então, e assim, sabe uma coisa que eu tô pasmo? Porque toda vez que chega um adolescente na sala, sabe o que eu peço? Para ver o tempo médio de uso do celular. Que você pode abrir. Pode abrir, eu falo assim, ó, pega aí só pra gente ver e vamos conversar, o pai e a mãe às vezes tá do lado, aí eles vão ver ali a quantidade de horas tá entre 17, 16 horas, e aí eu fico pensando, eu falo assim, gente, ele não tá dormindo? O que tá acontecendo com ele? É o tempo todo no celular? Ah, mas eu jogo no celular, eu brinco no celular, eu vejo TikTok, eu vejo YouTube, eu faço... Mas e aonde mais você se diverte? Você almoça? Você para pra almoçar? Você para pra conversar? Vai jogar uma bola, um futevôlei, um basquete, E aí, é TDAH ou é o tempo uma todo pessoa ali, o vício? hiperestimulada? Exatamente, ela tá gostando demais dali do movimento e não consegue. Porque às vezes o que a gente fala, ah, mas ela gostava tanto de estudar, mas depois que deu um celular para ela, mudou tudo. Não, por exemplo, eu uso uma média de 2 horas, mas a grande, eu fui ver, é o WhatsApp. É o WhatsApp. Porque você tem que responder as pessoas. Exatamente. Quando a gente é médico, você tem que responder paciente, não tem jeito. Não, e assim, praticamente tem gente que acredita que a gente fica 24 horas acordado. Exatamente. Aí manda o recado, aí tem hora que você para, aí você vai dando os recados. Então, eu acho que existe um excesso de informação geral que pode se confundir com TDAH, ou que pode se somar e piorar, ou que pode o traço, que era uma coisa absolutamente controlada, começar a trazer mais problema, né? Então a gente tem que estar atento para isso. Próxima, Bru. TDAH, diagnóstico e desafio em tempos de redes sociais. Acabamos de falar, né? Exatamente. É isso que a gente E eu acho que esse ponto, né, do diagnóstico, né, esse movimento das redes sociais, tem algumas vantagens e desvantagens. As pessoas já chegam com o diagnóstico. Ah, eu fiz um teste. Tava no Instagram, eu fiz um teste lá, eu tenho TDAH. O teste é sugestivo que talvez você possa ter e tá na hora de procurar um especialista para ver se tem ou não. E às vezes quando chega com a mãe, com a namorada, alguma coisa, você vai perguntar, você vê ali os sintomas que estão prejudicando ele de verdade. Às vezes sozinha ela não consegue identificar tudo. Ou às vezes eu falo assim, minha namorada me mandou, minha mulher me mandou aqui pra gente poder conversar, porque não tá dando certo não, minha relação não tá legal. Então, o grande ponto é saber o que realmente está trazendo problema. O que está incomodando. Incomodando. Né? A disfuncionalidade. Eu acho que a informação ela vem para agregar. E é claro que com a informação a gente vai ter mais diagnósticos sendo formados de TDAH, mas tem muitos diagnósticos que são feitos em 5 minutos. Ah, você tem TDAH, vai lá e cuida. Não, surreal, né? E aí não dá. E aí a gente não faz um bom tratamento, você não chega na fisioterapia da alma nunca. Nunca. Próximo, Bru. Excesso de redes sociais está associado a 45% dos casos de ansiedade em jovens. Isso eu acredito até. Mais do que TDAH. Eu acho que... E tem uma coisa na rede, não sei, eu vejo assim, que é a comparação. Comparar. Eu acho que assim, a rede social ela é maravilhosa por um lado, porque ela mostra todo mundo feliz, todo mundo bem, o corpo ali tá legal, ela tá vivendo num lugar bacana, todo mundo quer ter aquela experiência. Mas e quando a gente não pode? A gente começa a comparar... E nem sei se esse que mostram tanto é verdade. Eu também acho que não. Na verdade, eu acho que ali não tem alguma coisa felicidade é uma coisa de construção. Eu gosto das pessoas que se mostram nas redes sociais absolutamente cotidianas. Sabe? Aquela mãe que tá lá desesperada porque o neném tá chorando, ela não sabe. Verdades. Eu acho que a gente vai chegar a um ponto que a gente vai entender que a verdade é a coisa mais terapêutica que tem para todo mundo. Né? Exatamente. E quando a gente fala de ansiedade, talvez seja o sintoma que mais as pessoas nos procuram. Eu acho que a ansiedade, essa preocupação, esse medo daquilo que pode ou não acontecer, né? Essa insegurança, ela vai só se fomentando, né? Exatamente. E às vezes a gente não vê. Eu costumo falar que a ansiedade é que nem perfume. A gente vai acostumando com ela. E a gente vai deixando ela ficar ali. Então, de pequeno, eu me lembro ansioso. Mas é claro que aquela ansiedade ali, ela vai aumentando e cada vez ficando ali mais engatilhada, mais próxima e mais a gente vai ficando inseguro. Começa às vezes com a mãe que não chega em casa. Ai, minha mãe não chegou, claro que minha mãe vai chegar. Negativo. Exatamente. E aquele
caos que a insegurança vai fazendo e que muitas vezes nos leva pro multiverso. Eu falo que ele nos leva para um lugar, para uma realidade paralela, onde a gente começa a vivenciar coisas horríveis. Coisas horríveis e catastróficas. Nunca coisa boa. Quando alguém chega para mim e fala assim, não, minha ansiedade faz eu levar para coisa boa. Eu falo assim, não é ansiedade, é meu mantra. Filho, não é possível. Mantra. Você já mudou tudo já, não tem condição. Não, é mantra. Aí não é ansiedade. Se fica leve, é mantra. Exatamente. Bru, vamos pro Repórter Pipinho? Repórter Pipinho, vamos lá. O que é o Repórter Pipinho? Pipinho é nosso símbolo, né? Meu filho digital, fofinho. E Lindo. nós temos uma... Bonitinho, né? Nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que é formada hoje por 2.300, 2.500 pessoas. São pessoas que gostam do conhecimento geral de saúde do ser humano. E a gente lá, eles têm todos os meus cursos online, tem artigos, tem apostilas, tem exercício, tem tudo. E aí, inclusive tem uma linha direta com a Bia, que mandam perguntas, eu respondo em áudio. E aí as pessoas da comunidade falam assim, a gente não acha justo, a gente não tem algum privilégio em relação aos convidados. Então a gente queria que com 15 dias antes você dissesse quem vai ser o convidado e que a gente pudesse mandar perguntas. E aí se criou o Repórter Pipinho, que não sou eu que faço as perguntas, não somos nós aqui, são pessoas dessa comunidade que mandam as perguntas e a gente dá voz a elas. Podemos começar? Podemos, vamos começar. Vamos lá? TDAH e transtorno borderline. Por que o TDAH e o borderline são frequentemente confundidos? Quais são os sintomas que sobrepõem? Bela pergunta. Esse é um ponto muito interessante, né? Toda vez que a gente fala do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós estamos falando, na verdade, de algo que vem desde o início. Ou seja, é aquilo como nós somos, como a gente se maneja, desde antes da gente ter saído do ventre da mãe. Desde antes a gente saber que era diferente. Exatamente, esse é o principal. Até porque eu fui descobrir isso muito tarde. Eu também. Então, não tem como. E quando a gente fala de borderline, é como eu me relaciono. É a forma com que eu estou ambientado dentro da minha sociedade. Então, o que acontece aqui que a gente tem que tomar um cuidado? Porque tem características que são muito próximas. Muita impulsividade. A impulsividade, a irritabilidade, muitas vezes aquelas mudanças repentinas de humor. Então, a pessoa está de um jeito, de manhã acontece uma frustração, acaba mudando ali. E mais uma coisa importante, eu posso ter uma pessoa com TDAH e ser borderline. Pode então, ser comorbidade. Pode ser comorbidade. Não que seja tão comum, mas acontece. Então, a gente tem que parar para pensar. Uma pessoa tem TDAH, ela tem ali os movimentos de instabilidade, muitas vezes ela acaba fazendo coisas impulsivas e acaba falando coisas impulsivamente, mas é claro que a gente tem que separar. Eu acho que isso na consulta, a gente tem que entender o que é uma pessoa com TDAH e o que pode ser uma pessoa com transtorno de personalidade borderline ou não, ou ter apenas um traço. Acho que tudo isso tem que ser feito com muita cautela. Com certeza. Toda vez que e ver o que incomoda mais, né? Exatamente. Se é a falta de como é que eu vou dizer? De ação executiva. Porque o TDAH, ele pode pensar muito, mas ele não é muito proativo em executar o que ele pensa. Exatamente. Porque a função executiva ele cria dele, muito. Exatamente, mas a função executiva falha Exatamente. muito. Então, eu uma vejo falha que o na border performance. já não tem tanto assim, não. Ele é mais executivo, principalmente se tem um movimento afetivo. Ele é capaz de fazer coisas inacreditáveis. Exatamente. Movido pelo afeto, então, se é para beneficiar o seu objeto afetivo daquele momento, ele é capaz de coisas incríveis. Eu já vi border aprender línguas em um mês porque se apaixonou por uma pessoa, que tinha de outro país. Eu olhava e falei, gente, eu jamais conseguiria isso. E falar mas assim, eu mobilizado né? por Eu falei assim, eu agora interesse. entendo perfeitamente a função executiva deles. Movida a afeto, é imbatível. Exatamente. E assim, muitas vezes as pessoas confundem porque também a gente quer buscar aquelas coisas pormenores. As pessoas pensam que automutilação, por exemplo... É só de border. É só de border. Não é.
Não é sinal pactognomônico, não é só daquela É mais daquele frequente, transtorno. mas tem adolescentes que e não fazem deve isso ser e confundido. não tem problema nenhum. Exatamente. Agora, quando a gente pensa no funcionamento de um TDAH, ele age de forma criativa, ele tem a sua instabilidade de atenção e às vezes age de forma muito impulsiva. Só que aquilo ali, naquele determinado momento, não é sobre alguém. Não é sobre com quem ele está socializando. É o jeito dele, a maquinaria dele, é o programa dele. Eu falo que é como se fosse o Windows dele. E o que a gente precisa é trocar o Windows para ele se reprogramar, para ele ficar melhor. E a gente tem que ajudar ele, na verdade, a aprender a modular as rotinas e tudo mais. Já quando a gente chega numa pessoa borderline, nós temos que cuidar dela, principalmente para ela atingir um equilíbrio emocional. Ela tem que aprender a lidar com as suas emoções, que muitas vezes estão ali, do zero, a flor da pele. Exatamente. Né? Capotando mesmo. Assim. E não é, eu acho que as pessoas também confundem muito, como que um psiquiatra vai saber? Ele fica perguntando, parece que nós estamos num programa de auditório, né? Perguntando. Não, a gente vai sentindo. Vai sentindo. E eu acho que é ali que a gente vai entendendo. Ah, mas e aí? Como que eu recebo o diagnóstico? Tem gente que fala assim, eu quero saber meu diagnóstico logo. Tô aqui contigo faz 2 meses, 3 meses, cadê meu diagnóstico? Eu falo, calma, a gente tem que parar para pensar. É realmente esse diagnóstico? Se é esse diagnóstico, está dando certo, a forma com que a gente está medicando, que a gente está cuidando, que está fazendo terapia está certa? Porque às vezes até ali, às vezes não está bem ajustado. Então a gente precisa visualizar isso de uma maneira. E ver qual é a ferida primordial, né? O border tem essa coisa da dependência afetiva muito mais marcada. É difícil um border reclamar de alguma coisa que não seja desencadeado por um término de relacionamento afetivo. Exatamente. Já o TDAH, ele reclama. Ele pode estar na melhor relação afetiva e ele está reclamando das frustrações porque ele não consegue realizar. Então você consegue vendo, assim, flash. Tem coisas em comuns? Tem. Mas tem essa sutileza, essa psiquiatria feita, que eu digo, feita à mão. Sim. Você consegue. A gente consegue visualizar, né, os dois. Né? A gente consegue. Próximo, Bru. Transtorno de personalidade borderline. Qual é a relação entre borderline e comportamento autodestrutivo? Você falou um pouco. Agora, esse aqui vem o grande ponto, né? Porque o que acontece? A pessoa, quando a gente vê que ela tem ali uma característica mais borderline, ela tem uma coisa que vai da sua relação, como ela se relaciona com o namorado, com a namorada, com as pessoas ao seu redor. E, ao mesmo tempo, se alguém fizer alguma coisa que não tá legal, que leve a um alto grau de frustração, aquilo abala demais a estrutura. Não, é uma idealização muito grande é como se tivesse dos afetos. Então, qualquer coisa que fuja daquilo, né, desaba como se o outro estivesse mentindo. As pessoas mudam, né, com o tempo, e o border fica, não, mas há 10 anos atrás você falou isso. Gente, ele mantém uma memória muito forte. Mas é uma coisa do tipo, é uma necessidade tão grande de ter alguém como guia, né? Porque é difícil para ele, que ele exige do outro uma coerência que nem o ser humano tem, nem ele. Exatamente. Né? Nenhum de nós temos, a gente acaba percebendo. E nesse movimento, qualquer frustração parece que o telhado rui, quebra toda a casa, aquele movimento. Então a pessoa que amava muito agora já não ama mais, odeia. E se torna muito agressiva, às vezes não fisicamente, mas nas palavras, né? Exatamente, aquele ódio, aquela raiva. Exatamente. Que na realidade é uma desorganização. É muito difícil você entender que aquilo não é pessoal. Não. É o ponto de vista da pessoa. Eu sempre falei isso. É uma ira consigo mesmo, que vaza para o outro, né? Exatamente. E o que eu vejo, assim, normalmente, a pessoa tá gostando de você, até às vezes pra gente. Chega um paciente lá, você sabe que tem uma característica ali que pode ser um transtorno de personalidade borderline, chega pra gente de um jeito, vem ali gostando, quer ajuda, amável, e de uma hora para outra alguma coisa mudou, porque a gente não atendeu naquele momento, porque não dava para atender, porque estava com alguma outra emergência. Fiz uma leitura de rejeição numa coisa que não era rejeição, era pelo cuidado. Movimento, né? E vai acontecer isso. E vai. E o grande ponto que a gente tem é que essa pessoa que ela não está bem ali, que muitas vezes recebeu frustração por algum determinado ponto, ela começa a sentir um vazio, um movimento que
ela não sabe nem de onde vem, mas o ódio, a raiva, as incertezas vão culminando e vão aumentando. Ruminando aquilo, né? Exatamente. E muitas vezes até com um pensamento mais paranoico, alguma coisa que está batendo nela ali que não está legal, e que de uma determinada forma aquilo pode se agravar num comportamento mais autodestrutivo, de autolesões, de automutilação ali. Ou até destrutivo em relação a outra pessoa. Exatamente. Né? Como Então, até perseguição, né? Exatamente. Perseguição, é falar coisas muito... que mexe no ponto fraco de ferida dos outros. Então, isso pode se manifestar com a heteroagressão e com a autoagressão. Né? Próximo, Bru. Transtorno de personalidade borderline. Qual é a relação entre borderline e abuso de substâncias? Aqui está um ponto muito interessante, né? Que pode acontecer com TDAH também, né? Por exemplo, eu, na adolescência, eu abusei de muitas coisas, assim. E hoje eu olho para trás e falo, que bacana, né? Que caminhada. Me dá uma sensação de, tipo assim, a Bia de hoje pega a Bia criança e adolescente e falou assim, você fez tudo direitinho. Fez besteira na hora certa, aprendeu. Soube não bailar na curva, começou a se ver de fora e falar, não tá legal isso, não tem o menor constrangimento de falar isso. Não recomendo, mas se acontecer, aprenda com isso. Aprenda. Eu também agora, para ter uma noção, eu também parei de beber, porque eu acho que eu tô produzindo mais, eu acho que esse que é o grande ponto. A bebida, na verdade, ela nos limita em dado momento ali a fazer as coisas que a gente quer. Mas o grande ponto que a gente tem aqui, qual que é essa relação que eu tenho com uma pessoa borderline e o abuso de substâncias, de bebida, de droga, seja do que for. A gente tem que entender que essa pessoa ela é instável, que ela não está bem. E essa instabilidade emotiva muitas vezes leva à propensão de risco, de deixar essa pessoa na corda bamba. Exatamente. E é nesse movimento da corda bamba que fica muito mais fácil ser apresentadas para as drogas, conhecer elas, e é claro que essas drogas em dado momento dão um acalento. Muito passageiro. Passageiro, mas vem ali. Então a gente pode ver, até mesmo no consultório, a gente acaba vendo que a gente tem um número muito grande de pessoas que têm algum transtorno de personalidade, principalmente borderline, com abuso de substâncias, principalmente de drogas psicoativas. E a gente começa a ver que esse movimento, às vezes, começa devagarzinho na adolescência e vai aumentando durante toda a vida. Fazem muito automedicação. É Exatamente. Um paciente mais difícil para você fazer um contrato de confiança, vamos fazer direitinho, não faz isso que você está se destruindo, você está se autodestruindo. Se for medicação, a gente tem que mandar a medicação certa, contar no calendário para ver se está batendo a dose certa para não mandar a medicação a mais. Mas sempre tem uma farmácia infeliz sempre que vende pelo triplo do preço e a pessoa vai lá e compra. Então a gente tem que ter a sinceridade, tipo assim, não está só enriquecendo a farmácia, que é desonesta nesse aspecto, ou alguém que trabalha lá, mas está fazendo contra você. Exatamente. Não é contra mim. Eu sempre falei, não é contra mim. Não está me ofendendo, não está me contrariando, está se destruindo. Eu fico triste, que a gente fica triste de ver o paciente tá se desfazendo, mas não é nada, pessoal. Não. Na verdade, é o paciente que, de alguma determinada forma, ele precisa daquilo, tem um lugar para pegar, e ele acaba abusando. É um mercado negro que existe e que a gente, na verdade, deveria terminar com isso no país, porque causa muito dano. O paciente sofre demais. Com certeza. E se for abuso de droga ou de álcool, então, é uma outra coisa que a gente psicoestimulante, acontece muito. Acontece. A gente acaba vendo, por exemplo, seja o Venvanse, a Ritalina, qualquer um dos dois ali. Tem gente que usa para carnaval. Exatamente. Vou para uma rave e vou usar a Venvanse. Exatamente. Então. Não tem sentido. O risco fica muito grande. E, por exemplo, hoje estão fazendo muito metanfetamina com energéticos, com... Sabe, o índice de morte súbita é grande. Até engraçado que eu olhei outro dia no energético, estava escrito assim, ó, não misturar com álcool. E a gente... O povo faz junto, né? O povo faz junto. Que a gente vê hoje. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, tem que estudar para poder saber seus limites. Essa relação a gente vê muito na prática clínica. Frequente e perigosa. Perigosíssima. Próxima, Bru. Qual a relação entre TDAH e transtorno bipolar? Aqui a gente tem vários pontos que a gente tem que começar a pensar. Toda vez que a gente pensa no diagnóstico, né? E aqui vem um ponto, acho que a gente tem que colher uma boa história clínica. A anamnese, eu acho que é um dos pontos principais. A gente tem que aprender muito bem psicopatologia. Não pode errar aqui. Por quê? O TDAH é aquilo que eu sou.
é aquilo que eu já nasci com aquilo. Com aquele então, giro. aquele giro existe desde sempre. Quando eu falo do transtorno afetivo bipolar, quando a gente fala do bipolar, nós estamos falando de alguma coisa que a gente tem, como se fosse uma doença, alguma coisa que apareceu ali, do nada. E tem algumas fases que são primordiais que podem estar aparecendo. Pode aparecer lá dos meus 15 aos 20 anos, dos meus 25 a 30 anos e dos meus 45 a 45 anos. Quer dizer que não possa aparecer na infância? Não, Mais raro, pode aparecer. Pode, eu já vi. Pode aparecer. É mais raro, mas aparece. Só que o que a gente vê, e qual que é a grande diferença, é que alguns sintomas, eles são até parecidos. Você vê a impulsividade, você vê movimentos muitas vezes de alta criatividade, você vê uma pessoa que às vezes muda de humor dentro de um campo ou de outro, numa determinada frustração. Mas quando a gente fala de bipolar, o sentimento é muito mais forte. A tinta falo que é mais forte. A o vermelho é mais exatamente vermelho. Esse vermelho que tá aqui. É aquele vermelho que você fala assim, cara, toma cuidado aí, vamos pensar. E quando a gente vai colher essa história, quando a gente vai pensar sobre o bipolar, nós vamos pensar, normalmente é assim, essa pessoa, ela tem uma história familiar positiva? Tem alguém que já foi irritado, explosivo, que violentou alguém? Tem alguma história de esquizofrenia ou de psicose na família? A gente vai pensar nesse primeiro ponto. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Porque as pessoas acabam não perguntando. História de suicídio. Porque é maior. Exatamente. Isso fez eu pensar na família lá atrás. Exatamente. Porque tentativas de suicídio. Poderia ser, sei lá, um transtorno de personalidade? Poderia. Pode. Mas poderia também ser um transtorno afetivo bipolar? Pode. Se pegar vários eixos? Pode. Então, os sintomas, eles existem, mas também tem que corroborar com dados clínicos ali que a gente tem que buscar. E é claro que não vê só isso. Normalmente a gente pesquisa, quando vai ver o sono do bipolar, ele é um sono que ele dorme pouquíssimo e ele fica bem no dia seguinte. Ele tem um padrão de noturnicidade. Ele dorme pouquinho, e no outro dia ele tá lá pleno, conseguindo fazer, criando, produzindo. Não que um TDAH não possa, porque o TDAH também, ele tem um padrão, mas ele precisa de horas de sono. Ele fica cansado, mais irritado. Se ele tiver... Eu com pouco sono, meu querido, eu fico com preguiça de falar. O dia que você me ligar e eu fizer... Aí você vai falar alguma coisa... Não, só cansaço, mas tô te ouvindo. Cansaço, aquele dia que tá perdido. Tô te ouvindo. E o que a gente vê? Na verdade, o bipolar, ele tem aquela euforia, aquele movimento de alta energia. E aí eu tenho uma alta atividade, ou seja, ele produz demais com uma alta energia e com aquele humor que tá bem exaltado. Muitas vezes falando demais. Uma irritabilidade, uma coisa assim, uma velocidade que vira pra heteroagressividade muito fácil. Exatamente. E aí tem que tomar muito cuidado, porque ele pode agredir qualquer pessoa ao lado. Pode estar tudo bem e de uma hora para outra tudo mudar. Exatamente. Entendeu? E a violência, a forma, o bater na mesa, o conversar, todos isso podem ser dados. Eu costumo falar que consulta com bipolar, eu gosto que a mulher, o marido, qualquer pessoa esteja ali do lado, pra gente conversar. Porque às vezes ele não vem para me contar tudo, ele tem vergonha, ele fica na vergonha, e tá tudo bem, aconteceu, ou então é sofrimento. A velocidade é tão grande na euforia que ele não lembra mesmo. Não, ele faz acaba coisas, perdido. Porque quando a gente tira um paciente da euforia, eu tinha pacientes que falavam assim, eu não fiz isso. E exatamente. Aí tinha que o filho tinha gravado, aí ele ficava acabado, né? Mas assim, é tão veloz a coisa, porque não é a velocidade do TDAH, é uma velocidade inimaginável. Exatamente. Ele produz muito quando ele tá numa fase ali que eu falo que ele ainda não chegou ainda na hipo ainda. Tá chegando na hipo. Tá chegando na hipo, porque depois, quando vai pra euforia, aí descontrola totalmente. Aí já não tem sono, aí já não tem, o pensamento já tá totalmente fracionado, bagunçado, que você não consegue. Mas é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, porque eu já peguei TDAH e bipolar. Não, é um desafio. Esse é um ponto até difícil para tratar. Muito. Porque como que a gente trata? A gente sabe que o arsenal medicamentoso ele é pequeno. É aqui que está a hora da gente pensar no que a gente vai fazer. Porque às vezes até uma neuromodulação ajuda muito. A neuromodulação, a gente vai lá para F4, né? Nem chega perto de F3. Exatamente. Nem pega, não, é só lá na F4. No outro dia você já vê aqui, ó. Exatamente. E também depois o neurofeedback ajuda muito. Reduz muita ansiedade e vai dando... Nós tivemos um caso muito bonito, ano retrasado, um paciente TDAH e bipolar. E tá bem direitinho. Tá. Isso é muito bom. Eu encontro de vez em quando com ele na rua. Próxima, Bru.
Narcisismo, isso é uma coisa que as pessoas gostam muito. O narcisismo pode ter raízes em traumas infantis e padrões de criação disfuncionais? Com toda certeza, não tem nem como errar isso daqui, porque a gente tá ali com uma criança que ela aprende a funcionar de um jeito. E ela vai passando dificuldade, seja pelo pai, pela mãe, pelo avô, pelas relações escolares. Aquilo tudo vai sendo moldado, vai sendo colocado. E é nessa hora que a gente precisa ter o máximo de cautela e cuidado, porque a criança, ela vai se apoderando, mas eu falo que ela é como se ela fosse fazendo uma casca. Ela vai criando uma casca para aprender como interagir com as pessoas. Esse narcisismo que foi colocado ali, que foi feito, se ele veio por um trauma, ou se ele veio por alguma criação que não foi um lar tão funcional, é nessa hora que a gente precisa entender até como era. Quando alguém fala para você, mas meu pai não me amava muito, porque meu pai agredia minha mãe, porque meu pai fazia não sei o quê, e agora eu sou assim, agora eu sou assado. Para um minutinho, escuta ali um pouquinho mais. Tenta entender o que estava acontecendo. Porque aqui, às vezes, a gente erra por bobeira. E, às vezes, o que ele precisa de ajuda. Até porque o narcisista, ele não chega de primeira. Ele não é o paciente que mais chega dentro do consultório psiquiátrico. Nunca. Exatamente. Ele é o que mais Mas tem. eu discordo um pouco. Eu acho que tem o narcisista que você vê na criação. Uhum. Você vê... Sempre tem uma genética. Tem Sim. um outro narcisista que foi muito negligente nesse sentido. Mas existem crianças que essa coisa empoderada, essa coisa de ser o que não se é, essa coisa de humilhar o outro é muito precoce. Você não vê muito ali na criação, família, não. Na criação, nem nos Eu acho que resultados. existem dois tipos. Eu acho que existe um tipo que a criação você olha bem, e esse eu acho que o prognóstico é melhor. Uhum. E existe um outro que é meio a natureza ali. A natureza que criou, né? Ela que colocou. E aí esse é dificílimo, porque o mundo tá errado. Todo mundo tá errado, menos ele. Exatamente. Que é muito difícil. E eu vejo muitos narcisistas e narcisistas, e eu não acho que seja a epidemia que estão falando que tem, eu acho que a gente vive num mundo que os valores narcisistas estão no ar. Então, todos eles. Né? A gente vai pegando tracinhos e tracinhos. A pessoa se endivida para ter uma bolsa da grife tal, se endivida para ter um carro que não pode pagar. Isso também é essa coisa de você querer aparentar e ser invencível, imbatível. Então, acho que existe essa necessidade do pódio, né? Eu preciso estar nesse pódio. Eu vejo o narcisista ele querer sempre uma plateia, né? Do tipo, olha como eu sou maravilhoso, olha como eu sou perfeita, olha como não sei o quê. Ele não quer um afeto, ele quer alguém que simplesmente aplauda. E tem essa coisa que ele começa a ter reservas de mercado, né? Porque o narcisista acaba uma relação e ele mantém aqui a pessoa aquecida, já está em outra e fica o tempo todo. Quando e ele sabe escolher, né? Aquelas pessoas mais empáticas, aquelas pessoas... E a gente também não pode deixar de lembrar que tem sintomas narcisistas em vários transtornos. Exatamente, que pode coexistir. Ali, pode a gente coexistir, vai vendo aqueles traços. Exatamente. Agora, o de essência é difícil. Esse é o mais complicado, né? Ele já vem ali no movimento genético, que é o jeitão da madeira, né? Que precisa de um cuidado especial. Normalmente no consultório, eu faço logo nas primeiras semanas, eu sempre pergunto quais são as coisas que a pessoa gosta nela. Normalmente, se você pega um narcisista, isso acontece poucas vezes, não como nós já conversamos, mas pergunta para ele as coisas que ele gosta nele, ele fala um monte de coisa. Nossa, eu escreve sou bom tudo. nisso, eu sou bom naquilo, eu faço sou isso. imbatível, porque eu não sei o quê. Ele consegue. E o outro que não é, ele pode até ser isso tudo. Exatamente. Mas não vai nem te falar. Aos poucos você vai falar, eu encontrei fulano que disse que foi seu colega, você não sei o que lá. Não, tá. Não tem essa cara de pau. E tem uma coisa do narcisista que é a coisa dele subjugar, né? Ele quer o comando, ele usa muito fácil a humilhação quando você não está se portando com a plateia que ele pretende, né? Ele humilha, ele coloca para baixo, a pessoa sai dali muito mal. E a gente pra ele acaba... reinar, precisa o outro no chão, né? Exatamente. E a gente acaba pegando as vítimas, né? As vítimas, com certeza. As vítimas. A gente trata as vítimas dos narcisistas, e narcisistas, claro, mas não trata o narcisista, ele foge. E se ele vai ao consultório por algum motivo, daquelas
parceiros e parceiras que resolvem, tipo assim, me ajuda, ele falou que quer se tratar, aí você atende, né? Aí quando você atende, ele quer convencer você que ele tá certo e a vítima tá errada. Exatamente. É só isso que ele quer. Que é aí o mais você complicado. tem certeza, aí você fala pra vítima, pro parceiro, pra parceira, seja lá quem for, e fala assim, se fosse você, eu ia tentar outra relação. Porque a pessoa passou 1 hora, 2 horas, tentando dizer o quanto ele é maravilhoso e quanto a vítima interpreta mal e não valoriza essa coisa rara. E a vítima, às vezes, ela fica... Às vezes até uma mentira, aquele movimento, e ela fica ali. Exatamente. Quantas relações com narcisistas que a gente pega de 10, 15, 20, 30 anos? Exatamente. E às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, eu fui casada a vida toda com um narcisista, isso não é fácil. Não, e é traumático, leva muito tempo para se recuperar disso. Se é que se recupera totalmente. Exatamente, porque esse caso, e às vezes até por uma questão talvez religiosa, alguma coisa nunca separou, tá ali com aquela vítima ali. Um constrangimento. E o narcisista tem um movimento que é muito interessante, que ele começa a dominar, isolar a pessoa, mas todas as pessoas em volta dela, ele começa a se fazer de amiguinho para ver o quanto ele é maravilhoso. Então, quando acontece um conflito, geralmente a vítima não fala nada, né? Quando acontece um conflito, as pessoas falam, não, mas ele te ama. Ele gosta de você. Exatamente, ele é maravilhoso, ele é fantástico. Ele já articulou tudo para que você fique totalmente batida no lance, né? É muito... Eu acho, talvez, a coisa pior que tem. Porque o psicopata se mostra logo. Então, você... Ele avisa. O narcisista, ele chega... tentando fazer o bomb love, né? Tipo assim, te enche de amor, te enche, não sei o que lá, para depois te mostrar uma outra realidade. Exatamente. É muito difícil. Nunca vi narcisista mesmo querer tratar. Eu normalmente não quero. E normalmente vai em 2 consultas e fala assim, tô bem. Tratei ótimo. Às vezes ele não, vem... quem tem que se tratar e às fulano. vezes ele vem para tratar uma crise de ansiedade. É aí que ele chega pra gente. Se ele precisa... Tratou, melhorou, já sei com o que eu cuido... Vou pra casa e nunca mais volto. Tchau, nunca mais volto. Ele não quer melhorar. Não, isso é muito bom. Ele até fala, não, isso é muito bom, mas eu não preciso, não. Não preciso. Quem tá precisando é minha mulher. Minha mulher. E dependendo como for, precisa mesmo. Ela precisa de ajuda. Não, porque com certeza. Mas ali... não nesse sentido. Ele tá precisando porque não reconhece o quanto ele é bom. Exatamente. Próximo, Bru. Todos os narcisistas são extrovertidos? Aqui está um ponto também interessante, né? Por que não? A gente tem alguns dos pontos, principalmente os narcisistas vulneráveis, que eles não são, né? Eles são mais para dentro, têm uma baixa autoestima, eles não Os vulneráveis, muito... esses são tratáveis. Esses são. Esses, na verdade, às vezes eles até buscam ajuda. E é difícil até, muitas vezes, diagnosticar ele como narcisista, porque ele tem características que faz você pensar em outros transtornos. Então, ele até mas é a minoria. É a minoria. Eles não buscam muito, mas a gente sabe que eles precisam de ajuda. Exatamente. Aí aquele quadro ele pode levar a um quadro mais ansioso, um quadro mais de depressão. E nessa hora que a gente precisa ter cuidado. A gente precisa identificar, ó, esse narcisista aqui, que ele não tá tão bem. Será que ele não tem um processo depressivo que está se cronificando, que não está pegando? Porque ele demora realmente ali para buscar ajuda, reconhecer que ele tem alguma coisa que não tá certa. Ele só fica ansioso alguma coisa quando alguma rede de aplausos dele começa a falhar. Exatamente. E assim, ele também não é o ser que mais tem vitimização, mas ele pode se vitimizar. Pode. Até para conquistar. Exatamente. Né? Até com o movimento, tem a Brené Brown, ela escreveu como um processo de vinquilização, que eu me coloco para baixo para estar lá em cima. Exatamente. Que é naquele processo que... acaba fazendo. Quase cria uma jornada do herói, mas só para seduzir. Não é de verdade. Não é. Ele não é o herói. Não é de verdade. Interessante, assim, a grande maioria é extrovertido porque tem essa coisa da sedução, né? Exatamente. A grandiosidade, né? Aquela muitos coisa líderes religiosos, muitos líderes políticos, é visível, né? Até porque Você acaba olha, expulsando, assim... ele acaba ficando sozinho, né? Ele precisa daquele movimento, né? Ele precisa daquela cela, daquele mundo ser só dele. Exatamente. Precisa do aplauso do tempo todo, né? É muito difícil. Difícil para as pessoas, difícil para ele em algum momento também, mas muito difícil para ao redor. Próximo, Bru. Psicopatia. Quais são as características de um líder psicopata no ambiente de trabalho? Aqui tem um ponto interessante, né? Quando a gente tem um paciente que ele é psicopata,
normalmente no ambiente de trabalho ele se dá muito bem, porque ele, no primeiro momento, ele até agrega. Ele vai transformando. No início ele chega com uma ele solução, o funcionário que você sonhou. É o funcionário do mês. Não, que você sonhou. Sonhei, contratei ele que vai resolver todos os meus problemas. Mas depois, no momento, eu falo que ele se transforma até no capataz. Exatamente. Porque ele é capaz de fazer qualquer coisa. Exatamente. E ele não cumpre regras normalmente, ele tem um alto poder ali, muitas vezes, de persuasão. Então, ele fala, ele precisa daquele jeito, tem que ser daquela forma dele. Às vezes fala que uma pessoa falou, mas a pessoa não falou nada, às vezes... criar essas intrigas, né? Exatamente. Entre as pessoas. Não tem empatia por nenhum colaborador. Nada. Ele olha ali naquele movimento e não quer uma conversa, não aceita uma crítica, não aceita uma sugestão. E os feedbacks dele, então, piorou. Porque vem com aquele processo meio irritativo, uma pessoa mais agressiva na fala, e acaba colocando a outra lá para baixo. Uhum. A pessoa nem sabe como se portar. E olha, tá cheio nas empresas, viu? Muito. Até porque eles começam como melhor amigo, eles vão lidando com as pessoas que estão em pontos chaves para onde ele quer subir. Ele se faz de amigo, pega todas as informações, pega informações pessoais dessa pessoa que lá na frente ele vai chantagear. Exatamente. Na hora que ele tiver que pegar o lugar daquela pessoa. É aquela informaçãozinha que uma hora ou outra vai se juntar para aquilo que ele precisa. Exatamente. Para conquistar aquilo que ele sempre sonhou. Poder e status. Exatamente. Ele precisa desse aplauso também, né? Porque tem esse movimento, ele precisa desse lugar. Assim, todo psicopata é narcisista, né? Nem todo narcisista é psicopata. O narcisista dentro da psicopatia, aí esse é intratável. Esse é difícil. Esse é impossível, só Deus. Exatamente. Só Deus. Só que demora muito também para as empresas entenderem que elas estão sendo machucadas. Com certeza. É nessa hora que precisa fazer reuniões, que precisa entender, que precisa reformular a equipe, reformular o processo de liderança. E de seleção também, né? Exato, porque nós crescemos, na verdade, no movimento de encarregados. As pessoas mandavam nas outras. E aí mudou. A gente criou o Recursos Humanos, virou um departamento pessoal, que hoje, dentro desse departamento pessoal, tudo é muito diferente. Essa gestão de pessoas é diferente. E na forma do cuidado que a gente tem atualmente, a gente tem que escolher quem vai ser os líderes bons. Mas primeiro se destacou aquele lá que agravou o quadro. E ele consegue manipular uma massa muito grande. Consegue. Às vezes, tirar essa pessoa pode desagregar toda uma empresa. E tem que tomar muito cuidado. Porque ele começa a formular e a colocar pessoas do cotidiano, do jeito dele e da forma dele. Mas como destruir esse movimento, acho que não seria nem destruir, mas recompor uma empresa nesse processo. É muito difícil, porque assim, eles têm, em geral, uma produtividade muito grande, porque eles nada atrapalha, não tem consciência, não tem peso, não tem culpa. Mas, ao mesmo tempo, ele formata a empresa de uma tal maneira que, se ele sai de uma hora para outra por decisão dele, porque vai alçar outro voo, ele quebra. Se você não estiver atento ao movimento dessas pessoas e deixar a empresa na mão dessas pessoas, é fatal. É o erro fatal. Idolatravam essa pessoa. Essa pessoa fazia tudo, ela produzia, era uma pessoa boa, ela dava o melhor. Mas quanto contrariado, às vezes é um grupo que é contrariado, que não é que ele é contra aquele grupo, mas é que ele vê que aquelas práticas não estão sendo de acordo. E ali vai gerando uma limitação. A empresa acaba não conseguindo produzir mais. Não, e vai perseguindo, vai humilhando. Isso aí tem muito. E tem, infelizmente. Agora a gente está passando por um momento onde as empresas vão ser obrigadas a ter um serviço de saúde mental, né? Exatamente. E que vai mudar muito, porque se a gente for parar para pensar, dentro do campo de empresas, a gente tem muitas pessoas que estão passando por burnout. Burnout, mas justamente por líderes psicopatas, em geral. Em geral, líderes que permitem práticas psicopáticas, de perseguição, de humilhação. Isso vai mudar, com certeza, a partir desse ano. E aí as pessoas também vão saber o que elas podem, o que elas não podem, o que elas devem falar no ambiente de trabalho. Eu acho que as coisas vão vir mais à mesa e eu acho que mais conhecimento, as pessoas também vão começar a saber mais para se defender também. A gente não pode depender só da empresa fazer tudo. Eu tenho que saber se eu tenho um colega que eu tenho que me afastar. Sim. Ou talvez eu tenha que sair dessa empresa. Se a empresa não está funcionando, eu tenho que ter o livre-arbítrio de sair, porque aquilo vai acabar com a minha saúde. Sim. Né? Mas eu espero que melhore também. Vai melhorar, sim. Próxima, Bru. Transtorno de personalidade histriônica. Como diferenciar o histrionismo de um comportamento extrovertido normal?
Aqui outro Você vê um interessante. paciente histriônico, você nunca mais esquece. Né? Não, porque o paciente histriônico, ele chega, você já sabe que Chega ele chegou. chegando. Ele chega no consultório, você tá dentro do consultório com outra pessoa, você já sabe que ele chegou. Na sala de Na espera, sala de espera, trazendo ele já presente fez. para todo mundo, para secretário. Conversando, aquela roupa que tá ali para chamar atenção muitas vezes. Uma vez eu tinha uma paciente, eu nunca vou esquecer disso, ela me chegou com um verde fluorescente, assim, e um sapato laranja. Mas tudo neon. No verão. No verão. E aí ela entrou e ela começou a falar alto e conversar, e conversar, e conversar. E aquela maneira, muitas vezes, ali de sedutora, de querer agradar, de querer fazer o melhor, de falar que tinha muitos amigos, de chamar atenção. Mas aí eu comecei a conversar com ela, ela foi me contando da solidão dela. Eu falei assim, gente, mas o que está acontecendo? Uma pessoa que fala tão bem, como que pode ela não ter tantos amigos? Ah, mas você namora? Não namoro. Já namoro? Ah, faz uns 10 anos que não namoro. Então você vê que ali foi cometendo um movimento de solidão. E é claro que se ela tivesse buscado o tratamento lá atrás, a situação podia ter sido diferente. Porque qual que é o grande problema? Ela não busca uma terapia, ela não busca uma ajuda, ela não procura nem saber o que ela tem. Ela vai deixando. Ela vive num movimento de tentar preencher espaços com os outros, né? Exatamente. Agora, tem um perfil de vitimização. Tem um perfil ali de tipo assim, olha pra mim, eu também preciso desse palco, vê que eu tô aqui. Mas é outro palco, é diferente do narcisismo. É muito diferente. É um palco de sofrimento. De sofrimento. Preciso de você no meu sofrimento. Exato. Né? É assim, eu não tô bem, eu preciso que você olhe pra mim aqui e que aquilo vai, de alguma determinada forma, criando um laço com a pessoa que ela tá ali conversando. Exatamente. Entendeu? E aí o grande ponto que a gente tem é a pessoa extrovertida. Chega uma pessoa extrovertida. A pessoa extrovertida, normalmente, ela não tem todo esse potencial. Não, e não tem aquilo dessa forma frequente, assim, de querer chamar atenção. Não. A pessoa extrovertida chega, se tem um ambiente, ela conversa, mas não é chegando... Não, todo mundo fica sabendo que eu acabei de chegar. Exatamente, exatamente. Você tá numa festa, sei lá, você vai numa festa de amigos, aí você chega, você conhece todo mundo, você beija, abraça, conversa, sorri. Isso a maioria das pessoas, elas têm um potencial, ou introvertido ou extrovertido. É normal. O problema é quando isso ali já não tá mais... Não, e é um recurso para chamar atenção, mesmo que seja contando suas mazelas. Exatamente. O histriônico tem muito isso, né? Ele é quase uma criança pedindo, olha, eu tô machucado, machucado. Aí quando o casal Sara, calma, mentiu só. Não, só pra... Ai, mas tá doendo. É como uma criança, né? E precisa desse lugar. Também é um transtorno de personalidade, que eu acho assim, que a gente peca muito em não diagnóstico de transtornos de personalidade, né? Como você falou, parece que só tem aquelas 5, né? Psicose, ansiedade, depressão, né? Sim, esquizofrenia, TDAH, e aí essas sutilezas de personalidade que o tratamento são o ouro é o tratamento da psicoterapia. Para a personalidade, eu acho que a psicoterapia dialética é fantástica. Eles precisam conversar, eles precisam de atenção, eles precisam saber o que eles estão sofrendo. E eles precisam entender que mecanismo é esse que eles precisam para sobreviver, para ir aos poucos desativando. Nesse aspecto, a dialética é fantástica. É fantástico. É fantástico. Pena que a gente tem poucos especialistas. É difícil procurar. A gente dá sorte que a gente tem a Fabíola, né? Sim, a Fabíola é fantástica. A gente dá sorte que a Fabíola fez cognitivo e comportamental e depois especializando em dialética, que para personalidade é maravilhoso, né? E causa mudança. Causa mudança. Você vê a pessoa como ela entra, ela passa pelo processo de terapia e quando ela sai, faz toda a diferença. Exatamente. As pessoas elas têm que aprender a buscar mais a terapia. Entendeu? Ah, mas a eu terapia não gostei do terapeuta. A terapia certa, né? Mas porque tem gente que vai na terapia, eu cheguei lá e ficava falando, né? A terapia tem que ter também um propósito, como é que eu vou te dizer? Objetivos. Não é assim, né? Vou passar 10 anos lá, mas o que você está trabalhando? Tem que saber o que você vai trabalhar por etapa, né? Mudar os planos, atualizar os planos. Uma terapia bem feita, ela tem sentido e propósito. Exatamente. E assim, ela não que a terapia tenha começo, meio e fim. Que as pessoas falam, mas quando que eu vou ter alta do terapeuta? Calma, você já chegou onde você queria chegar? Você fez também a sua parte? Você fez o dever de casa? Porque não, você vai vendo, porque você chega para trabalhar uma coisa, depois aquela coisa for resolvida, tem outra. E às vezes você pode dar um tempo mesmo para você
ver como é que está funcionando e trazer novas demandas. Eu cansei, na época que eu fazia terapia, psicoterapia nos pacientes, falei assim, 1 ano sem me ver. Mas eu não posso... Pode, você vai ver que pode. Você está pronto para voar, pode ir. Eu jamais ia te mandar embora se você não tivesse capacidade. Talvez surjam novos desafios. E ok, estarei aqui, na volta. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque às vezes você tem que sair da ilha para ver a ilha. Exatamente. Né? Próximo, Bru. Chegamos no Momento Pipinho. Momento Pipinho é uma brincadeira, é um ping-pong. Certo. O Pipinho ouviu todo o nosso bate-papo e mandou aqui pro meu computador, pro meu tablet, palavras que ele quer que você faça livre associação. O que vier na cabeça, você responde. Tá? 1, equilíbrio. Equilíbrio para mim é paz. É ter paz. Perfeito. 2, família. Família é indispensável. Eu tô aqui hoje por conta dela. Sou fruto. Sou fruto de tudo isso. 3, amor. Amor. Tudo. Tudo na minha vida tem amor. Substância primordial. Exato, amor é a substância Não é? primordial. Sem amor, Do não universo, adianta. eu acho. Eu né? acho. Quem faz com amor, o resto acontece fácil. Acontece. 4, complete a frase. Ter saúde mental é... Buscar ajuda. Eu acho que esse que é o grande ponto. Às vezes a gente esquece de buscar ajuda. Muitas vezes a gente está sofrendo, está triste, está com muita ansiedade, não sabe o que está acontecendo com aquele comportamento, mas é preciso buscar ajuda. Perfeito. 5, se você tivesse algum superpoder, o que você mudaria no mundo e por quê? Eu acho que eu mudaria no mundo as guerras. Eu acho que seria esse que é o grande ponto, que faz tanta gente sofrer. E principalmente não só as guerras externas, mas também as guerras internas. Quantas vezes a gente briga conosco mesmo? A gente pode fazer a diferença na nossa vida. Acabar com as guerras. 6, felicidade. Esse momento. Pá! Esse foi ping-pong mesmo. 7, complete a frase. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que você faria hoje? Seria feliz. Com toda certeza. Perfeito. 8, conexão. Conexão. O equilíbrio entre as pessoas. 9, propósito de vida. Meu propósito de vida é criar uma saúde mental mais humanizada. E 10, uma frase ou um pensamento. Pode ser sua, pode ser de outra pessoa, pode ser uma explicação de um pensamento, não necessariamente o pensamento. Eu acho que a gente precisa ter mais fé em nós. Nós precisamos transformar a nossa vida e precisamos identificar quais são as coisas que não estão bem. A gente precisa ser ouvido por dentro, saber quais são as nossas dificuldades. Então é nesse processo de buscar ajuda que faz toda a diferença, através de acolhimento, cuidado, e nós podemos transformar não só a nossa vida, mas das pessoas que vivem ao nosso redor. Perfeito. Meu querido, queria muito te agradecer. Obrigado dizer você. que é uma honra ter você aqui, que é uma honra você trabalhar comigo, trabalhar atendendo os meus pacientes, que eu não atendo mais, e dizer que eu sou sua fã. Muito obrigada. Agora tem os momentos presentinhos. Vamos lá. Você já ganhou, mas esse aqui você vai dar para quem você quiser, com Muito uma pulseirinha. Obrigado. Um tempo para mim, pra gente não esquecer. Já vou colocar aqui. Por favor, tá? O Felicidade, que eu escrevi na pandemia. Esse é lindo. Tá? Tem um aqui que eu gosto muito, que são 12 contos que eu escrevi com o Eduardo Melo, de atendimentos que eu fiz que foram ficcionados, mudando tudo, que é bem legal, de psiquiatria, mas de uma forma mais humanizada. Eu gostei, adorei. Como a gente viveu. Tem aqui o Mentes que Amam Demais, tá? E o Mentes Perigosas. E tem outros presentinhos que estão lá para você. Muito aqui obrigado. não acabou. Agora tem Gente, um presente aqui a gente vem do um monte de Pod coisa. People, do Pod People, tá? Que é essa sacolinha, uma eco bag, Ai, que linda. com o nosso lema, né? Fazer acontecer e inspirar. Sim. Pod People, eu fui.
Então você tem aqui, os meninos vão arrumar isso aí tudo, tá? Um caderninho para poder anotar seus Adorei, sonhos, madeira, projetos, madeira. né? E aqui a gente tem uma canequinha para quando você tomar seu cafezinho, seu chá, sua água, lembrar da gente e desse momento aqui, que a gente foi muito feliz realmente. Botar tudo isso aqui pro ladinho. Agora é aquele momento que você vai olhar para aquela câmera aqui e dar todos os seus recados. Não precisa nem olhar para mim, pode ser mal educado. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade a Deus, pela oportunidade de estar aqui hoje, dividindo um pouco de todo o conhecimento, de tudo que eu já aprendi nessa vida, das minhas experiências. Quero agradecer a Ana pela essa oportunidade de estar aqui no Pod People, junto com essa equipe maravilhosa que está aqui ao meu redor, e principalmente também agradecer a ela e o Alex pela oportunidade de estar na clínica, ajudando os nossos pacientes e transformando a vida deles. Eu acho que o mais importante é a gente identificar que se existe sofrimento, existe possibilidade. E nós podemos fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. Quero agradecer a minha família, a minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, todos os agregados. Quero agradecer ao Lucas, meu marido, que não está aqui hoje. Quero agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da minha história, da minha trajetória. Eu posso dizer para todos os meus amigos lá de Pederneiras, no interior de São Paulo, o quanto eles são importantes, meus amigos que eu conheci na faculdade e todas as pessoas que fazem a diferença na minha vida. Quero agradecer também a Tatá, que eu estou sempre na casa dela aí, muito obrigado. E quero agradecer a todos os pacientes que dão a oportunidade da gente tratar, de a gente cuidar. E eu vou terminar, vou fechar com o meu slogan, que é: cuide de você, cuide da sua alma, cuide da sua mente. Faz a diferença. Você pode transformar a sua vida hoje. Perfeito. Muito, muito obrigada, meu querido. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje vou com esse querido, competente Dr. Luiz Carlos Murari. Se você não segue, eu sugiro que você siga, que é o @Dr_Murari, tá? Com I no final. Você vai se informar de tudo dentro do comportamento humano, tirar suas dúvidas. Se você quer achar, é muito fácil. Basta você botar o e-mail da clínica doutora Ana Beatriz, que ele está lá, dando essa oportunidade de trabalhar com a gente e de fazer uma psiquiatria de fato diferenciada. O e-mail abcomporte@gmail.com. Vocês encontram ele lá com certeza. Um grande beijo. Se você gostou do episódio, se você achou coerente, se você achou útil, compartilha. E não esquece de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para você receber todas as novidades. Até o próximo Pod People.